Todos pensavam que ele era um órfão solitário, mas vejam só, ele se revela o arquidemônio mais poderoso e ainda se casa com uma linda elfa branca. A história então começa com um cavaleiro que encurrala uma mulher na floresta e a ataca com uma faca afiada. A garota grita por socorro antes de tentar afastá-lo com um tapa, mas para seu choque e horror absolutos, no instante em que sua mão toca o rosto dele, toda a pele de sua cabeça simplesmente se desprende, revelando uma camada grotesca de carne viva e vermelha por baixo. O cavaleiro então revela ser um feiticeiro que pretende cortar e usar o lindo rosto dela para, cumprir um de seus feitiços mais sinistros. No exato momento em que ele está prestes a esfaqueá-la, alguém se aproxima sorrateiramente por trás e o agarra firmemente pela cabeça. O feiticeiro em choque pergunta quem diabos é, mas o homem de cabelos castanhos, chamado Zaquim, apenas devolve a mesma pergunta, com um tom de voz bem irritado. Zaquim então explica que estava tentando tirar um cochilo, mas toda aquela gritaria em seu território simplesmente arruinou seu precioso sono. O feiticeiro então percebe que Zaquim é um colega de profissão, um feiticeiro, e que ele pisou na bola feio ao invadir seu território. Rapidamente tenta bajular Zaquim, prometendo que, se o soltar, compartilhará os poderosos segredos de feitiçaria que desenterrou em suas pesquisas. Zaquim responde friamente que não tem a menor necessidade de aprender qualquer magia que exija machucar pessoas, e sem mais nem menos, esmaga a cabeça do sujeito em suas mãos, espirrando sangue por toda a garota que, coitada, simplesmente desmaia ali mesmo, em choque. Zaquim imediatamente percebe que talvez tenha exagerado um pouquinho, e que com certeza causou um belo trauma na moça. Ele então usa sua magia para limpar toda a cena do crime, fazendo com que tudo, absolutamente tudo, volte ao normal, como se nada tivesse acontecido. O sangue do rosto da garota desaparece, o cavaleiro recupera sua face e jaz morto no chão. Logo depois, Zaquim nota que a mulher usa um crucifixo e se dá conta. Ela é da igreja. Péssima notícia, pois os fiéis são inimigos jurados dos feiticeiros. Mesmo salvando-a, ele pode ser culpado pelo ataque, o que seria uma baita ironia. Mesmo assim, Zaquim decide que isso não é problema dele e resolve terminar o serviço, translocando-a para outra vila, na esperança de que a garota, ao acordar, pense que tudo não passou de um pesadelo. Ele tenta finalizar seu círculo de conjuração, mas algo de repente interfere em sua magia, fazendo-a falhar miseravelmente. Ele se vira imediatamente e dá de cara com outro feiticeiro, um sujeito bem poderoso, chamado Barb. Barb, observando a cena um tanto quanto estranha, pergunta o que diabos aconteceu ali. Zaquim explica que estava apenas dando uma lição num sujeito meio esquisito que, por acaso, invadiu seu território. Barb discorda, de chamar o outro feiticeiro de esquisito, afinal o único propósito de um feiticeiro é buscar poder, e as outras pessoas são apenas, digamos, combustível para se tornarem mais fortes. Zaquim permanece em silêncio diante dessa afirmação, enquanto Barb sente que a mulher no chão emana uma quantidade absurda de mana, e que eles deveriam, sim, usá-la em sua magia. Mas Zaquim recusa, afirmando que não tem o menor interesse em magia sacrificial, e cria um portal mágico mais uma vez para translocar a garota para uma vila ali perto. Ele tenta voltar para seus aposentos para finalmente tirar seu tão merecido e necessário cochilo, mas Barb insiste que veio procurar Zaquim por um motivo muito importante. Ele revela que um dos 3 arquidemônios, pasmem, morreu. E isso, claro, é mais do que suficiente para prender a atenção de Zaquim. Os arquidemônios são o auge da feitiçaria, e aqueles que conquistam esse título possuem mana amplificada e o poder de comandar feiticeiros de menor patente, tipo, os chefões mesmo. Barb explica que o arquidemônio mais forte, um tal de Marco que viveu por 1000 anos, morreu, e que haverá um leilão gigantesco por suas posses em seu território. Isso, claro, convence Zaquim a ir, mas ele fica uma fera por ter Barb junto, pois sabe que o cara só o convidou para ser um parasita e usar o dinheiro dele para comprar tudo. Eles chegam ao território dos arquidemônios, uma cidade super movimentada chamada Kionoides. O lugar já está abarrotado de gente que veio para o leilão, vendendo e comprando de tudo, enquanto num beco escuro, um grupo de escravos aguarda tristemente seus futuros mestres, sem saber o que virá. Zaquim nota a segurança, digamos, bem reforçada, e Barb explica que, ultimamente, alguns feiticeiros andam sequestrando muitas garotas com quantidades absurdas de mana para usarem suas magias, o que, claro, tem causado um pânico generalizado na região. Zaquim se pergunta por que alguém faria algo tão arriscado e compraria uma briga daquelas com a igreja, suspeitando que eles devem estar planejando invocar algo realmente grande, tipo um demônio. Os dois entram no salão de leilões e ocupam seus lugares, enquanto o moderador tenta leiloar os itens para a plateia, que já está bem agitada. Barb aponta que estão no meio de uma multidão de celebridades que inclui alguns dos feiticeiros mais poderosos, sendo considerados candidatos ao assento do falecido arquidemônio Marco. Zaquim pergunta como os sucessores são escolhidos, e Barb responde que os 12 arquidemônios restantes debaterão e decidirão quem é o feiticeiro mais digno para finalmente receber o trono. Finalmente, o moderador empolga a multidão para o último item do leilão, que se revela ser uma elfa de raça pura, uma raça raríssima de seres mágicos que estão muito mais próximos de deuses e da própria natureza do que dos meros humanos. No exato instante em que Zaquim coloca os olhos nela, ele é completamente dominado por sua beleza estonteante. O moderador inicia o lance em 10.000 moedas, e Zaquim, sem pensar duas vezes, imediatamente oferece 1 milhão. Isso, claro, surpreende a todos, inclusive Barb, que lhe diz que é dinheiro demais, até mesmo para uma elfa, e pergunta que feitiçaria maluca ele planeja usar nela. Zaquim apenas esboça um sorriso tão, mas tão perturbador, que até o Barb fica arrepiado.
Ele imediatamente pula para o chão para observar a elfa de perto e nota uma corrente em seu pescoço. O moderador explica que ela deve estar ali para impedi-la de fugir, mas ninguém, até hoje, conseguiu quebrar aquela coleira. Mais tarde, naquela mesma noite, lá nas profundezas da floresta, onde fica o castelo de Zaquin, ele decide tentar, puxar uma conversa. Mas seus anos de ser um incel o deixaram completamente sem jeito, incapaz de aprender a conversar com mulheres, coitado. Antes que ele pudesse soltar qualquer bobagem, felizmente, a elfa toma a iniciativa e pede permissão para fazer uma pergunta. Ele é imediatamente cativado pela doçura de sua voz e tenta se fazer de descolado, mas acaba soando irritado ao dizer a ela para mandar a brasa. Ela se apresenta como Nefi e, com um olhar triste, pergunta a ele como será sua morte. Zaquin fica chocado com o tamanho do mal-entendido e imediatamente a tranquiliza, dizendo que não vai matá-la. Isso, porém, a faz acreditar que terá um destino ainda pior que a morte, especialmente depois de ter visto os dispositivos de tortura no quarto. Zaquin fica super envergonhado, afinal ele nunca se livrou das tralhas do antigo dono, pura preguiça, sabe? Ele se desculpa, dizendo que são apenas para decoração, e insiste que mesmo sendo um feiticeiro, não tem o menor interesse em torturá-la ou matá-la, por motivo algum, de jeito nenhum. Ele pergunta se ela tem família, mas ela afirma ser órfã, e ainda por cima, uma criança amaldiçoada, sem dar mais detalhes. Ela então questiona, se não é para sacrificar ou torturar, por que ele a comprou? E como ele ainda não pode, abertamente, bancar o gado por ela, ele simplesmente responde que ela não precisa saber disso, por enquanto. Ele se aproxima e diz que deveriam procurar um quarto para ela ficar. Ela, porém, interpreta como se ele estivesse dizendo que ela escolheria onde morreria. Isso faz perceber que a garota provavelmente foi escravizada muito cedo, e a vida toda, ouviu que seria vendida a um feiticeiro para sacrifício. E essa é a única verdade que ela conhece. Isso faz lembrar de sua própria infância difícil, quando era um órfão que precisava roubar e lutar por comida, o que o torna ainda mais empático com ela. Ele então diz que a quer viva porque precisa dela, o que a surpreende profundamente, pois ninguém jamais havia dito que precisava dela. Ele então começa a levá-la escada acima e pergunta se ela tem medo de altura. Ela responde que o deixará enforcá-la do jeito que ele quiser, mas Zaquin, completamente perplexo, grita com ela para parar de falar sobre tortura, pelo amor de Deus. Ela se desculpa por seu velho hábito e de repente escorrega, mas ele a segura firmemente pelo braço e a puxa a escada acima. Finalmente ele abre um quarto no topo da torre e diz que ela poderia ficar com ele, apenas para ficar horrorizado ao ver uma guilhotina e uma pilha de caveiras lá dentro. Que beleza! Ela fica confusa com os sinais contraditórios dele e, mais uma vez, oferece a própria cabeça. Mas ele, num piscar de olhos, cria uma pequena explosão de energia e destrói completamente tudo que havia dentro do quarto, deixando-o, enfim, vazio e limpo. Ambos entram, e Nefi pela primeira vez parece genuinamente interessada ao ir para a varanda e contemplar a lua. Zaquin fica aliviado ao ver alguma emoção em seu rosto, mas ao mesmo tempo, desapontado por não poder usar sua feitiçaria para, sei lá, trazer a lua para ela. De repente, Nefi pergunta se poderia ficar naquele quarto, e Zaquin, feliz da vida, concorda, dando início à amizade deles. Nefi não conseguiu dormir em seu quarto, que era inóspito demais, então ela dormiu perto do trono de Zaquin, enquanto ele, coitado, não conseguiu pregar o olho, nervoso por nunca ter estado tão perto de uma garota antes. Assim que o sol surge no horizonte, ele decide ir buscar o café da manhã, enquanto Nefi finalmente desperta e dobra a capa de Zaquin, que ela usou como um cobertor. Zaquin logo retorna com a comida e Nefi, na mesma hora, o cumprimenta com um alegre "bom dia". Acontece que ninguém nunca o havia cumprimentado antes, então ele fica completamente confuso sobre o que deveria responder. Ele simplesmente diz a ela que conseguiu comida, com uma carranca, e se arrepende na mesma hora, claro. Ambos então se juntam à gangue do chão e começam a devorar a comida, enquanto Zaquin, lá no fundo, pensa porque ele é um fracasso tão retumbante. Nefi nota que ele está comendo exatamente a mesma coisa que ela, o que a deixa confusa, e ela, curiosa, pergunta o motivo. Isso o faz perceber que a comida que ele está comendo é tipo sem graça demais, e que só escravos e porcos coitados comem desse jeito, sem opção. Ele se dá conta de que sempre será uma decepção e volta a comer o pedaço de carne seca, quando de repente se lembra que essa é a única comida que ele conheceu na vida. Afinal, quando era um jovem órfão, era tudo o que podia pagar, e no máximo um pedaço de pão mofado. Ele se pergunta que tipo de comida as pessoas normais, de verdade, comem, quando de repente Nefi se manifesta e pede permissão para cozinhar para ele. Isso o pega completamente de surpresa, pois ele nunca em seus sonhos mais loucos imaginou que teria uma waifu de anime para cozinhar para ele. Ele imediatamente veste sua capa e avisa Nefi que eles vão para a cidade comprar alguns mantimentos. Eles logo chamam um Uber, mas ele de repente se dá conta de que está sem um tostão, pois gastou cada mísero centavo para comprar a Nefi. Ele imediatamente age como uma mãe fitness e diz a Nefi que eles vão a pé. Sim! Começa a pensar em como conseguir dinheiro, até cogita ameaçar o motorista do táxi, quando de repente houve uma baita confusão e se vira para ver um bando de ladrões assaltando o motorista do Uber. Com facas, eles começam a capturar os passageiros para vendê-los como escravos. Zaquin nota que isso parece estar ativando o TEPT de Nefi, já que ela provavelmente também foi escravizada de uma forma bem parecida.
Ele decide mostrar a Nefi o quão cringe esses ladrões são, e usa seu feitiço mágico para enviar uma explosão de raio como um aviso, o que, claro, caga de medo os capangas, que imediatamente decidem atacá-lo de uma vez só. Um gordão com um machado tenta atacá-lo, mas Zaquin, com toda a pose, o humilha, parando o golpe com apenas 2 dedos antes de estilhaçar o machado em 1000 pedacinhos. Ele então finge socar o capanga, mas dá um peteleco que é o suficiente para arremessá-lo de volta em cima de outro ladrão. Os arruaceiros então começam a chorar como criancinhas, tipo igual a qualquer valentão covarde, e pedem socorro, quando de repente um feiticeiro surge do nada, como um passe de mágica. Acontece que esses capangas contrataram um feiticeiro para dar uma forcinha, e o idiota encapuzado imediatamente tenta assustar Zaquin, conjurando um círculo mágico repleto de chamas quentes e ardentes. Mas nosso arquidemônio, completamente inabalável, varre toda a parede de fogo sem o menor esforço, tipo nem suou. Isso surpreende o idiota encapuzado, que tenta um ataque de imediato. Mas, para seu espanto, seu círculo mágico foi anulado e agora está sob o controle de Zaquin. Ele simplesmente avança e, com um único dedo, invoca uma explosão de raio tão absurdamente forte que deixa uma cratera no exato local onde o sujeito encapuzado estava parado. Então ele se vira para os ladrões, desafiando-os a vir, o que, claro, os caga de medo e os faz sair correndo. Ele então se vira para Nefi novamente, na esperança de impressioná-la, e diz que ela não deveria se preocupar com esses valentões, afinal todo mundo sabe que eles são uns completos ninguém. Para sua total surpresa, as pessoas perto do táxi imediatamente começam a agradecer a ela por salvá-los. Enquanto isso, o nojento Furry lhe entrega um saco de moedas de prata como agradecimento, e ainda pede que ele lhes dê sua proteção pelo resto do caminho até a cidade. Que situação! Ele não consegue acreditar que dinheiro pode ser ganho com tanta facilidade. Ele se lembra de ter destruído um monte de ladrões em seu bairro, mas ninguém nunca o agradeceu antes. Mas na mesma hora, ele percebe que é tudo por causa da Nefi. Afinal, ele parece bem menos assustador com uma garota fofa ao lado. No caminho para a cidade, Nefi pergunta por que ele ajuda essas pessoas, e ele, tentando ser descolado, acaba pagando mico mais uma vez. Ao chegar à cidade, ele começa a pensar para onde ir, quando se dá conta de que não sabe absolutamente nada sobre as coisas que as garotas precisam para o dia. E mesmo que ele pergunte a Nefi o que ela deseja, ela com certeza não vai exigir absolutamente nada. Ele de repente nota uma alfaiataria e decide entrar com Nefi, já que o lojista Furry, na mesma hora, se assusta ao ver um feiticeiro entrando em sua loja. Zaquin já está bem acostumado com essa reação, então ele simplesmente puxa a Nefi pra frente e manda o Furry pegar um vestido pra ela. O Furry fica tipo hipnotizado pela beleza dela, mas também nota a coleira de escrava em seu pescoço, o que é bem estranho. Ela age toda animada e leva a Nefi para o provador, antes de vesti-la com um vestido extremamente minúsculo, tipo, o que minha ex usava pra ir encontrar os melhores amigos. Zaquin fica super envergonhado e manda o Furry colocar roupas decentes nela imediatamente, senão ele vai botar fogo na loja, sem dó nem piedade. O Furry, na mesma hora, volta pra dentro e logo sai com Nefi, agora vestida com uma linda roupa de empregada. O Furry explica que o vestido é feito de seda da mais alta qualidade e as botas, pasmem, possuem propriedades curativas pra ela. Chique, né? Zaquin pergunta se ela gostou do vestido, e pela primeira vez, Nefi responde que sim, ela gostou de verdade. Depois de comprar o vestido, eles seguem para a ferraria de um ferreiro que, claro, também se assusta com ele, mas se acalma um pouco ao olhar para a linda Nefi. Ele diz ao ferreiro que quer que ele remova a coleira de Nefi, o que surpreende o ferreiro um bocado, mas ele a examina mesmo assim, antes de avisar Zaquin que a coleira possui uma magia muito forte e não pode ser removida com tanta facilidade. Ele então avisa Zaquin que a coleira não deve ser removida à força, de jeito nenhum, pois isso poderia acabar matando-a. Zaquin pergunta qual seria a melhor forma de removê-la, e o ferreiro então diz para ele procurar a chave original, a única que serve. Zaquin se lembra que nem mesmo o moderador do leilão possuía a chave, o que significa que isso com certeza pode se tornar um problemão daqueles, sabe? Zaquin agradece ao ferreiro e lhe oferece umas moedas, mas o sujeito se recusa a aceitar o pagamento. Ele lembra que uma vez foi atacado por ladrões perto da casa de Zaquin, e Zaquin o salvou, destruindo os bandidos. O ferreiro e a filha na época estavam tão apavorados que nem conseguiram agradecer direito e só fugiram. Zaquin diz para ele não se preocupar com essas bobagens e sai, acompanhado de Nefi. Quando eles finalmente conseguem todos os itens da lista de compras, já é noite, então Zaquin decide jantar fora e leva Nefi a um restaurante ali perto. Ambos se sentam à mesa, e a comida é servida, mas ele nota que Nefi parece bem desconfortável. Ela revela que em toda a sua vida nunca havia comido assim, enquanto Zaquin pensa o quão parecidos eles são, especialmente em relação à infância. Ele a tranquiliza e ela prova um pedacinho do tomate que a deixa completamente chocada. Para agradecer Zaquin, ela o alimenta com sua própria colher, e Zaquin por sua vez a alimenta também, agindo como aqueles adolescentes apaixonados e, tipo, bem cringe. Os outros clientes riem deles, o que os deixa super inseguros, e eles rapidamente saem dali, na calada da noite, voltando para o castelo. Na manhã seguinte, Zaquin acorda e encontra Nefi parada à sua frente, com um sorriso, perguntando se ele gostaria de tomar um café da manhã.
Zaquin se levanta surpreso, mas feliz, perguntando se Nefi realmente preparou algo para ele. Ela confirma que sim, e que está tudo na sala de jantar. Ele então avança. Fica boquiaberto ao ver a sala de jantar, que parece saída de um conto de fadas. Antes era um cemitério, mas Nefi a renovou e limpou completamente, deixando-a impecável. Ele caminha em direção à cadeira e vê um pedaço de pão recém-assado na mesa, o que o surpreende, já que eles nunca haviam comprado pão. Mas Nefi responde que ela mesma o fez, fresquinho, só pra ele. Ele fica super animado para provar a comida dela e se senta, enquanto ela serve um chá quentinho para ele. Ele pergunta se ela já comeu, mas ela balança a cabeça, negando. Então Zaquin a convida para se juntar a ele à mesa, mas ela responde que só preparou comida para ele, pois sabe, esqueceu de fazer algo para si mesma. Que cabeça! Zaquin diz para ela dividir a comida, mas nota que só há uma cadeira, então a convida para sentar em seu colo. Ambos ficam envergonhados, mas Nefi, enfim, se senta. Ele a alimenta com as próprias mãos e ela retribui dando-lhe um pouco de sopa. Ele então diz que de agora em diante farão todas as refeições juntos. Alguns dias se passam e Zaquin estava lá, ocupadíssimo lendo livros, empoleirado nas escadas de sua biblioteca. Quando Nefi entra e pergunta o que ele estuda o tempo todo, ele explica que está aprendendo feitiçaria e magias, apontando para algumas figuras mágicas no papel. Ele pergunta se a feitiçaria élfica é diferente, mas Nefi, com uma expressão triste, afirma que não consegue usar magia. Zaquin acha isso muito estranho, pois ela tem uma quantidade absurda de mana comparada a qualquer pessoa normal. Mas mesmo assim, mostra a ela o básico, desenhando um símbolo mágico e canalizando parte de sua mana para criar um pequeno raio. Ele então explica que é possível adicionar elementos ao círculo, como o tempo de ativação da magia, a área que ela vai cobrir e por aí vai. E quanto mais mana eles colocarem, mais poderoso o feitiço se torna. É uma questão de energia, sabe? Ele então mostra novamente, colocando mais mana no círculo, criando uma explosão ainda maior. Diz que qualquer um com mana e conhecimento de círculos mágicos pode fazer feitiçaria com prática, mas só o conjurador original pode usar seu próprio círculo, a menos que a diferença de nível seja altíssima. A pessoa com o nível e o pool de mana mais elevados pode então assumir o controle do círculo da pessoa mais fraca. Ela então pergunta por que ele tem desenhado apenas na parte externa do círculo e não na parte de dentro, sabe? Zaquin gosta da pergunta e explica que é possível desenhar um círculo mágico completamente diferente dentro de outro, mas na maioria das vezes o feitiço simplesmente não funciona, ou então falha miseravelmente, causando um estrago enorme. Apenas uma pessoa que dominou completamente o controle de sua mana consegue criar algo assim, e isso também os tornará capazes de hackear o círculo mágico de qualquer um, essencialmente fazendo deles o feiticeiro mais poderoso de toda a Terra, tipo imbatível. Ele diz a ela que muitas pessoas já tentaram, mas todas falharam, pois é uma tarefa incrivelmente, absurdamente difícil. Ele então se senta em sua cadeira enquanto Nefi, curiosa, pergunta o que ele pretende fazer com seus poderes tão incríveis. Zaquin pensa, mas responde que vai apenas tentar sobreviver. Ele continua contando a Nefi que, quando jovem, não tinha dinheiro nem amigos para ajudar. Estava sozinho no mundo, roubava para viver, mas um dia um feiticeiro o capturou e o jogou na masmorra para ser usado como sacrifício. Mas pouco antes de ser sacrificado, Zaquin conseguiu virar a mesa e, em vez disso, matou o feiticeiro. Nefi, tristemente, diz que nunca conseguiu ser tão forte, e bem quando Zaquin ia confortá-la, ele sente a presença de um intruso na propriedade, o que azeda completamente seu humor na hora. Ele manda Nefi ficar lá dentro e preparar o jantar enquanto ele lida com os convidados indesejados. Os intrusos eram cavaleiros da igreja, e a Lady Paladina usou sua espada sagrada para cortar a barreira defensiva do Zaquin, entrando com seus subordinados. Zaquin aparece na frente do portão com um estrondo, já xingando a igreja, o que irrita os cavaleiros, mas a Paladina os impede. Zaquin percebe que ela parece alguém que ele já viu, e nota que ela tem uma das 12 espadas sagradas, super poderosas e símbolo da igreja. Ele de repente se toca que a Paladina é a mesma garota que ele salvou outro dia daquele cavaleiro esquisito e sem rosto, e pensa, putz, se eu soubesse que era uma Paladina tinha matado. Zaquin manda eles sumirem e lança um feitiço básico na Paladina, mas um cavaleiro pula na frente com um escudo e bloqueia o ataque. Zaquin sabe que não usou força total, mas ficou impressionado com a agilidade dos cavaleiros. O cavaleiro do escudo de cabelo preto grita com ele por atacar, mas Zaquin o insulta na cara dura, deixando-o furioso. O cara balança um machado gigante, mas Zaquin o acerta com um soco mágico, estraçalhando a armadura e o jogando longe. Ele manda saírem da propriedade na hora, mas o loirinho não obedece e tenta atacá-lo com a espada. Zaquin, na maior tranquilidade, quebra a espada ao meio com os dedos, dá um peteleco na cabeça do cara, nocauteando-o. Aí ele pisa no rosto do cavaleiro e avisa a Paladina. Fica no seu canto ou eu esmago a cara desse aqui. Ela abaixa a espada e pergunta por que ele está torturando-os em vez de matar.
Zaquim responde que se ele os matar, a igreja mandará outros, mas se ele os machucar, eles espalharão a história e as pessoas começarão a temer seus poderes. A paladina percebe que Zaquim está blefando, que ele não quer matar ninguém, então ela saca a espada e jura matá-lo. Zaquim cria um círculo mágico, mas ela avança e corta o círculo ao meio, surpreendendo Zaquim com sua força. Ela continua avançando e atacando, mas Zaquim desvia calmamente de tudo. Ele diz que não luta com mulheres, e também porque ela o lembra da Nefi. Ela o chama de malvado só por usar feitiçaria, e jura destruir todos os feiticeiros. Zaquim, por sua vez, aponta a hipocrisia dela, dizendo que ela usa os poderes para matar feiticeiros sem se importar se são inocentes ou não, o que a torna uma verdadeira pessoa má. A garota se irrita e avança com um ataque, mas Zaquim desvia e pisa na espada. A paladina consegue soltá-la e a empurra contra Zaquim, mas ele consegue parar com sua magia e a segura nas mãos. A paladina, porém, é muito forte e simplesmente arremessa Zaquim no ar contra uma árvore, machucando as mãos dele. Ela então avança imediatamente para terminar o serviço, mas Zaquim desvia do golpe e agarra a lâmina dela. Para surpresa dele, ela sussurra que ele precisa fingir que foi morto por ela, senão a igreja nunca o deixará em paz e mandará outro paladino mais forte para matá-lo. Zaquim pergunta por que deveria acreditar numa paladina, e ela responde que ele não matou os homens dela e ainda salvou a vida dela antes. Zaquim percebe que se alguém descobrir isso, ela terá uma morte horrível nas mãos da igreja. Ele estava pensando se aceitava a oferta quando de repente Nefi saiu correndo na direção dele. Ele grita para ela voltar, mas é tarde demais. Um dos cavaleiros joga a lança nela, achando que ela também é uma feiticeira. Zaquim avança e a empurra para fora do caminho bem a tempo, enquanto a lança o atinge na mão. Ele tira a lança quando de repente sente uma presença muito forte. As árvores ao redor começam a se mover enquanto Nefi se levanta com raiva queimando nos olhos e diz que eles vão pagar por machucar Zaquim. De repente, raízes saem do chão e agarram o cavaleiro, erguendo-o no ar. Zaquim tenta parar Nefi e quando ela finalmente volta a si, fica horrorizada ao ver que quase matou todos os cavaleiros e a paladina, que a olham com medo nos olhos, pois finalmente viram do que Nefi era capaz. Mais tarde naquela noite, Nefi enfaixa as mãos de Zaquim enquanto ele pensa em como a paladina se desculpou por envolver Nefi e foi embora. Ele então se vira para Nefi e pergunta por que ela não disse que podia usar magia. Ela responde que não era magia, mas algo chamado misticismo. Zaquim lembra de ter lido sobre isso, mas achava que era só um mito, pois desafia todas as leis da magia. Nefi continua, dizendo que é a única elfa que consegue usar isso, porque foi amaldiçoada ao nascer. Ela é a única elfa com cabelo branco, capaz de falar com animais e árvores. Por isso, as pessoas a chamavam de aberração e a odiavam. Um dia, a vila foi atacada, e todos pediram para ela defender o lugar com seus poderes esquisitos. Mas ela decidiu se render enquanto a vila inteira era massacrada. Ela conta a Zaquim que se sentiu feliz quando os aldeões que a atormentaram a vida toda estavam sendo mortos, e então chora, dizendo que é uma pessoa horrível por pensar assim. Zaquim, porém, diz que ela agiu muito bem, pois se fosse ele, teria matado todos os aldeões e os atacantes com as próprias mãos. Ela esperava que ele a expulsasse do castelo ao saber da maldição, mas em vez disso, ele segura o rosto dela e diz que ela sempre ficará com ele, pois ele não consegue mais viver sem a comida dela. Nefi começa a chorar de alívio enquanto Zaquim tenta confortá-la. Depois de um tempinho, Zaquim finalmente consegue acalmá-la, e os dois se sentam um de frente para o outro. Nefi se sente bem envergonhada por chorar daquele jeito na frente do mestre, mas Zaquim a tranquiliza, dizendo que gostou de como ela estava falante hoje, já que normalmente ela não fala muito. A atenção de Nefi é atraída para as mãos dele, e ela pergunta se estão muito machucadas. Zaquim finalmente lembra das mãos, mas diz que elas não parecem mais doer. Ele tira as ataduras e, para surpresa dele, os ferimentos desapareceram completamente. Ele pergunta a Nefi se foi obra dela, mas ela nega, dizendo que não fez nada. Zaquim percebe que Nefi tem muitos poderes adormecidos e que ela deve tê-lo curado sem saber quando ele a segurava nos braços. Ele agradece a Nefi por curá-lo, o que a deixa meio chocada por um. Zaquim pergunta se está tudo bem, e ela responde que ele nunca a tinha agradecido antes, por isso ela foi pega de surpresa. Zaquim se sente péssimo ao perceber o quão rude ele deve ter parecido por nunca dizer uma palavra de agradecimento enquanto ela cozinhava e cuidava dele todos os dias. Ele imediatamente se desculpa com ela, mas ela diz que ele é o mestre dela e que não precisa agradecer ou pedir desculpas. Mais tarde naquela noite, Zaquim descansa em seu trono, pensando no longo dia que teve. Quando ele avista Nefi atrás de um pilar, ela o olha com o rosto envergonhado e pergunta se ele gostaria de dormir com ela. Isso pega Zaquim de surpresa, que não entende por que uma mulher tão linda faria tal convite. Ele confirma se ela sabe o que está dizendo. Nefi inocentemente responde que só há uma cama em todo o castelo, e que Zaquim deu a ela para que pudesse dormir confortável, enquanto ele passa a noite toda no trono desconfortável. Ela pensou que seria mais cômodo para ele dormir na cama com ela.
Zaken pensa na pureza de Nefi e então diz a ela que fica no trono a noite toda para garantir que as barreiras sejam mantidas e que nenhum inimigo tente se infiltrar no castelo esperando pegá-lo desprevenido. Ela rapidamente entende a situação e se senta no chão, pedindo para ele deitar a cabeça no colo dela. Assim ele ficaria um pouco mais confortável do que na cadeira. Zaken não acredita que está recebendo um travesseiro de colo e sabe que só um idiota recusaria, então aceita de bom grado. Ele pergunta por que ela é tão legal com ele e ela responde que mesmo sabendo que ela é amaldiçoada, ele ainda disse que a queria ao lado dele e também aceitou seus poderes místicos, pelo que ela nunca poderá agradecê-lo o suficiente. Zakin diz que ela nunca precisa agradecê-lo por nada, antes de colocar as mãos no rosto dela e perguntar se ela quer aprender a usar magia de verdade. Ele afirma que, pelo que viu hoje, sabe que ela não tem muito controle sobre sua feitiçaria. Mas a quantidade de mana que ela liberou foi incrível, especialmente considerando que uma grande parte estava suprimida por causa da coleira dela. Ele não pode prometer que aprender feitiçaria básica a ajudaria a controlar seus poderes místicos, mas pelo menos ela conseguiria se defender melhor. Ela pergunta se conseguiria protegê-lo de problemas também, e Zakin responde calmamente que ela já o protegeu daqueles cavaleiros da igreja hoje. Ela o agradece por aceitá-la como aprendiz e diz que muitas pessoas podem não entendê-lo e achar que ele é cruel. Mas ela sabe e acredita que ele é uma pessoa gentil que se importa com os fracos. Ela o abraça imediatamente, e isso emociona tanto Zakin que lágrimas se formam nos olhos de um dos demônios mais fortes deste mundo, enquanto ele pensa como é bom ter alguém na vida. Na manhã seguinte, enquanto ele tomava seu chá, Barb entra no quarto e pergunta se ele está bem, pois ouviu a notícia de que Zakin foi atacado pela igreja. Zakin afirma que foi atacado, mas que os cavaleiros eram bem fraquinhos. Barb diz que também ouviu que um deles tinha uma espada sagrada, e Zakin responde que a paladina realmente tinha a espada e era bem forte, já que destruiu algumas barreiras ao redor do castelo. Enquanto conversavam, Nefi traz um chá para ele e Zakin de repente se lembra dela do leilão, derramando o chá. Ele rapidamente usa sua magia para pegar o derramamento, enquanto Barb pergunta se é a mesma elfa que ele comprou por tanto dinheiro. Zakin confirma, e Barb pergunta por que ele ainda não a sacrificou. Zakin responde que não é um bárbaro, e em vez disso, a tomou como aprendiz. Barb senta de novo, percebendo que, com uma elfa ao lado, Zakin provavelmente pode usar todo tipo de magia conhecida. Zakin se irrita por ele estar falando de Nefi como um objeto e afirma que foi ela quem espantou os cavaleiros com sua magia. Barb lembra da bagunça que viu lá fora e pergunta a Zakin se ele está atrás do trono do arquidemônio. Zakin pensa que só precisa da chave para libertar Nefi, mas mente e responde que sim, ele quer o trono. Ele sabe que é improvável ser escolhido, pois começou a aprender magia há apenas 10 anos, enquanto outros feiticeiros estudam magia e suas propriedades há centenas de anos, acumulando um conhecimento vasto que ele nem chega perto de ter. Barb finalmente se levanta e vai embora, enquanto Nefi pergunta se ele é amigo de Zakin. Zakin nega na hora, dizendo que não tem amigos, mas Nefi insiste que ele parecia estar se divertindo conversando com ele. Mais tarde naquele dia, ele leva Nefi para consertar as barreiras mágicas destruídas pela paladina, na esperança de que ela pudesse aprender algo. Depois daquele dia, Nefi começou a aprender feitiçaria, enquanto fazia todas as tarefas domésticas também. Ela aprendeu tudo sobre os círculos mágicos básicos e muitas vezes cozinhava comidas tão gostosas que Zakin queria beijar as mãos dela. Ele também tentou treiná-la nas artes místicas, mas infelizmente não parecia estar indo tão bem, já que ela ainda não tinha muito controle. Logo Nefi aprendeu todos os fundamentos da feitiçaria e Zakin disse que ela já sabia magia suficiente para fazer alguns feitiços básicos. Ela fica super feliz com o elogio e diz que fará um jantar maravilhoso para comemorar. Logo um mês se passa desde que ele começou a viver com ela, quando um pássaro mágico tenta entrar na barreira de Zakin, mas ele o impede usando seu círculo mágico. O pássaro de 2 cabeças entrega calmamente um pequeno envelope a ele e voa embora imediatamente. Zakin abre a carta e descobre que foi convocado pelos 12 arquidemônios para se apresentar na cidade dos feiticeiros. Na manhã seguinte, ele desce para a cidade e entra num covil subterrâneo, que era usado pelo antigo 13º arquidemônio como seu castelo. Ele entra por uma porta enorme, só para encontrar o lugar lotado de feiticeiros de todo tipo. No momento em que ele se apresenta, um dos arquidemônios fala, e Zakin sente imediatamente a pressão imensa e a intensidade do poder mágico deles, que o oprimem completamente. Eles começam a comentar sobre como ele é jovem. Zakin se recompõe e, com uma bravata falsa, pergunta aos arquidemônios se o trouxeram ali só para perder tempo ou se tem algo a dizer a ele. Um dos arquidemônios elogia a coragem dele por falar assim e vai direto ao ponto, dizendo que ele foi selecionado para a posição de 13º arquidemônio. Logo em seguida, o arquidemônio cria um brasão mágico vermelho no ar, com uma quantidade tão imensa de mana concentrada que Zakin começa a se sentir mal. Os arquidemônios afirmam que esse brasão pertencia ao antigo 13º arquidemônio e se Zakin aceitar, será passado a ele, junto com seu poder e prestígio.
Zaquim olha para os arquidemônios e pergunta por que o escolheram, já que há feiticeiros muito mais velhos, mais sábios e até mais poderosos que ele. O arquidemônio concorda que os poderes de Zaquim ainda são bem fracos, mas o fato é que ele tem algumas habilidades latentes tão poderosas que nenhum dos feiticeiros aqui, incluindo os arquidemônios, pode matá-lo. Ele continua dizendo que Zaquim tinha apenas 8 anos quando matou um feiticeiro muito conhecido que não era fraco de forma alguma. Mesmo sendo uma criança sem poder mágico, ele conseguiu entender o fluxo de mana e a técnica por trás da magia só de observar uma vez e produziu um feitiço ainda mais poderoso para matar o feiticeiro e conquistar sua liberdade. O arquidemônio diz que a feitiçaria dele é tão única e poderosa que ele pode dominar qualquer feiticeiro no mundo e ninguém poderia fazer nada a respeito. Ele pode pegar o que quiser deles e ninguém resistiria aos seus poderes. Ele continua dizendo que se Zaquim é tão forte numa idade tão jovem, então ele definitivamente se tornará um dos maiores feiticeiros que já existiram no mundo quando for mais velho. Zaquim os olha e pergunta: se sou tão forte, então posso simplesmente matar todos vocês e pegar tudo o que é de vocês, não é? Isso faz os arquidemônios rirem, enquanto um dos mais velhos diz a Zaquim para ter cuidado onde pisa. Ela afirma que Zaquim é forte, sim, mas se ele tentar enfrentá-los, eles tirarão tudo o que Zaquim tem de mais precioso, seja sua casa, seus amigos, sua família ou qualquer pessoa que ele já conheceu, até que ele seja deixado sozinho e esquecido, sem nada em seu nome. Ele imediatamente pensa em Nefi, e como não poderia colocar a vida dela em perigo, começa a ponderar suas opções, pois sabia, desde o dia em que se tornou feiticeiro, que uma vida normal era algo que ele não poderia ter. Mas se tornar um arquidemônio significaria mergulhar num caminho totalmente mais sombrio. Ele sabe que Nefi não merece trilhar esse caminho, pois ela só sofreria por causa dessa escuridão. O arquidemônio o tira de seus pensamentos e pede uma resposta. Zaquim o olha e impõe uma condição para aceitar o título. O arquidemônio pergunta o que mais ele poderia querer além do título de um dos arquidemônios, e Zaquim responde que quer todas as posses do arquidemônio anterior. O feiticeiro concorda com o arranjo e cria o brasão antes que Zaquim o absorva em sua mão, tornando-se oficialmente o 13º arquidemônio do mundo. Naquela noite, ele volta ao seu castelo, onde Nefi estava feliz cozinhando um ensopado de cordeiro que ele adora. Nefi o cumprimenta feliz, mas nota que algo parece estranho nele. Ele afirma que foi se encontrar com os outros arquidemônios e agora tem a propriedade do arquidemônio anterior, que era o dono de Nefi. Ele tira uma chave e imediatamente destranca a coleira de escrava no pescoço de Nefi, que cai no chão na hora. Antes que ela pudesse sequer processar o que estava acontecendo, ele diz que agora é o 13º arquidemônio, e não tem mais utilidade para ela, antes de expulsá-la do castelo. Nefi se senta numa viela vazia no meio da noite, incapaz de processar o que acabou de acontecer. Ela se levanta para voltar ao castelo, mas encontra a coleira de escrava quebrada, lembrando que seu mestre, que disse que nunca a deixaria sozinha e queria que ela ficasse com ele para sempre, acabou de expulsá-la como um cachorro vira-lata. Nefi vagueia, incapaz de imaginar uma vida sem seu mestre, quando de repente uma garota a chama e pergunta se ela está bem. Nefi levanta o olhar lentamente só para perceber que a garota é ninguém menos que a Lady Cavaleira que os atacou um mês atrás. Nefi estava num estado tão terrível que acredita que a paladina está ali para tirar a vida dela. Mas em vez de fugir, ela aceita a morte de braços abertos e diz à Cavaleira para matá-la, pois não tem intenção de viver sem seu mestre. A paladina começa a recuar, dizendo a Nefi que não tem tais intenções, mas Nefi se aproxima dela, perguntando se não é dever dos cavaleiros angélicos matar os feiticeiros, e afirma que é aprendiz de um feiticeiro, o que significa que ela também deveria ser morta. Um monte de gente que andava pelas ruas acaba ouvindo a conversa e se aproxima para ver o que está acontecendo. Como Nefi ia muito ao mercado fazer compras, a maioria dos moradores a reconhece e pensa que a paladina está a assediando, porque Nefi trabalha para um feiticeiro. A paladina manda Nefi calar a boca, porque ela está fazendo parecer uma serial killer, quando não é. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a mulher alada que ajudou Nefi a conseguir um vestido acaba chegando à cena e manda a paladina se afastar. Felizmente, Nefi intervém e diz a todos que a paladina não fez nada de verdade a ela, o que silencia a multidão, enquanto a mulher pássaro pergunta a Nefi por que ela parece tão terrível então. A paladina começa a chorar e grita para a multidão que não fez nada e só estava preocupada em ver Nefi sozinha numa viela. A mulher pássaro acaba levando-a para uma taverna local, onde a paladina recupera a compostura e se apresenta como Chastel. A mulher pássaro se apresenta como Manuela e pergunta se ela realmente não fez nada a Nefi porque parece reconhecê-la. Nefi interrompe Manuela e diz que, embora estivessem lutando, Chastel nunca tentou machucá-la, e foi um dos subordinados dela que a atacou. Chastel pensa em como o cara que Nefi atacou com sua magia mística ficou com tanto TEPT que agora nem consegue olhar para uma plantinha, com medo de que ela o coma. O cozinheiro da taverna traz comida para Nefi, mas ela diz que não tem dinheiro para pagar. Manuela diz para ela comer, que ela cuida da conta, mas avisa a Chastel que ela terá que pagar a própria comida. Nefi prova a comida, e isso a faz lembrar do ensopado de cordeiro que ela cozinhou para Zaquim com tanto amor, e lágrimas se formam em seus olhos na hora.
Manuela diz pra ela comer, que ela cuida da conta, mas avisa a Chastel que ela terá que pagar a própria comida. Nefi prova a comida, e isso a faz lembrar do ensopado de cordeiro que ela cozinhou pra Zaquim com tanto amor, e lágrimas se formam em seus olhos na hora. Ela cai no choro completamente enquanto Chastel pergunta, preocupada, se ela fez algo. Nefi conta que foi expulsa por Zaquim e desaba em lágrimas, com Chastel e Manuela correndo para consolá-la. Manuela consegue acalmá-la, e após terminarem a refeição, Nefi conta o que aconteceu. Chastel diz que o achava uma pessoa até que razoável, mas agora parece que ele só estava usando a Nefi para benefício próprio. Nefi, no entanto, defende Zaquim e afirma que ele não é esse tipo de pessoa. Manuela pergunta o que aconteceu antes de ele a expulsar, e Nefi conta que ele chegou em casa e disse que se tornou um arquidemônio. Isso surpreende as duas, e elas explicam a Nefi que toda esta cidade era mais ou menos governada pelo 13º arquidemônio, que era uma pessoa bem decente. Mas, após sua morte, as coisas pioraram, e garotas começaram a ser sequestradas por feiticeiros para sacrifício. Chastel afirma que a igreja acredita que os arquidemônios são seus inimigos jurados, mas há apenas 12 espadas sagradas, enquanto os arquidemônios são 13, o que deixa os cavaleiros em desvantagem. Para equilibrar o jogo, a igreja tenta atacar o membro mais novo dos arquidemônios, pois eles ainda não ganharam muitos poderes, o que os torna mais fáceis de matar. Nefi se pergunta se foi por isso que Zaquim a mandou embora. Mas Chastel a interrompe e pergunta se ela acha que Zaquim é capaz de sequestrar e sacrificar garotas. Nefi rapidamente defende Zaquim, afirmando que ele não tem interesse em usar ninguém para sacrifício e passa a maior parte do tempo lendo livros de magia. Chastel acaba acreditando nela, pois se lembra que Zaquim se conteve muito ao lutar com ela só por ser uma garota. Ela diz a Nefi que quando o viu pela primeira vez, ele parecia triste e precisava de ajuda e compaixão de alguém. Nefi entende perfeitamente o que Chastel dizia, lembrando o quão feliz ele era com ela, e pensa que ele talvez precise da ajuda dela para ser feliz de novo, levantando da mesa e afirmando que vai voltar para Zaquim. Manuela e Chastel se levantam e perguntam se ela ficará bem sozinha. Nefi afirma que precisa ir de qualquer jeito, pois mesmo que Zaquim seja super forte e ninguém o derrote facilmente, ele ainda pode se machucar e ninguém neste mundo consegue ser feliz se for deixado sozinho. Ela se vira para elas com uma nova inspiração e afirma que quer estar lá para apoiar seu mestre em seu momento de necessidade. Chastel sorri e diz que nesse caso irá com ela e cumprirá seu dever também. Nefi fica preocupada e pergunta se vai lutar com ele de novo, mas Chastel imediatamente diz que só vai escoltá-la até o castelo. Além disso, ela afirma que há um feiticeiro usando o nome de Zaquim para cometer crimes, incriminando-o no processo, e ela quer descobrir quem é esse feiticeiro maligno. De repente, à porta da taverna, os 3 cavaleiros que acompanhavam Chastel surgem ali dentro. Eles se apavoram ao ver Nefi, e o cara com estresse pós-traumático tem um treco e cai no chão. De repente, a escuridão começa a devorar tudo ao redor sem deixar escapatória. A sombra cobre Nefi, mas Chastel empurra Manuela, salvando-a enquanto ela é lançada para fora. Uma voz potente ecoa na escuridão, dizendo ser Zaquim e avisa aos cavaleiros que levará as garotas para seu castelo para sacrificá-las e aumentar seus poderes. Zaquim olha a lua lembrando de Nefi, enquanto os cavaleiros da igreja rastejam, impotentes diante do arquidemônio. Eles não acreditam que 3 cavaleiros de elite não conseguiram nem arranhar o Zaquim num ataque surpresa. Ele se vira e diz que eles são fracos e que nem precisou fazer nada, pois caíram na armadilha que a Nefi preparou durante o treino. Isso o deixa triste, mas ele se consola pensando que é o melhor para ela, já que agora ninguém tentará machucá-la, e ela fez amigos na cidade que a ajudarão. Ele volta para o castelo quando um cavaleiro agarra sua perna pedindo para não ferir Chastel, a única que não o vê como sequestrador. Antes que ele entenda, Manuela pula em cima do cavaleiro e começa a discutir. Irritado, Zaquim se prepara para expulsar todos da floresta, mas Manuela grita que a Nefi foi sequestrada. Ele se surpreende, achando que a afastou na hora certa, mas parece que foi tarde demais. Manuela diz que ele precisa salvá-la, enquanto ele pensa que isso provaria a conexão entre Zaquim e a Elfa Branca. Manuela fica puta com a confusão de Zaquim quando ele deveria estar correndo para salvar a Nefi e diz que ela queria voltar. Ele não acredita que ela tentaria voltar mesmo depois de ele a ter tratado tão mal e expulsado. Ele olha para o chão e diz a Manuela que todo feiticeiro neste mundo é egoísta, e ele não é exceção. Por isso, ele vai encontrar a Nefi, pois ela pertence a ele e a mais ninguém. Ele jura garantir a segurança dela, mesmo que tenha que sacrificar o mundo inteiro. Ele conjura um círculo mágico e pergunta se Manuela quer ir com ele. Manuela aceita, mas para sua surpresa, todos os cavaleiros pulam nele, implorando para irem também, pois precisam lutar por Chastel. Ele manda que se afastem para poder conjurar a magia e começa os preparativos. Enquanto isso, Nefi acorda de seu sono e se vê acorrentada à parede ao lado de Chastel. A paladina pergunta se ela está bem, e Nefi diz que sim, mas as correntes bloquearam seu fluxo de mana. De repente, uma voz surge ao longe e uma figura sombria aparece. É a cobra do Barb. Nefi diz que o achava amigo de Zaquim, mas Barb zomba, dizendo que feiticeiros não têm amigos. Ele afirma que Zaquim matou um famoso feiticeiro quando tinha 8 anos,
e esse feiticeiro era o mestre do Barbie. Depois disso, Zaquin herdou o castelo e todo o dinheiro, gastando tudo para comprar a Nefi. Ele diz que todas as riquezas e o castelo pertencem a ele, não a Zaquin, e que realizará seu sonho de ser o 13º arquidemônio sacrificando a Nefi para ganhar poder. Nefi abre a boca e diz que todo o plano será em vão, porque Zaquin já se tornou o 13º arquidemônio. Isso choca Barbie, que fica puto por ter seu desejo roubado por Zaquin. Ele agarra Nefi com raiva e arrasta para um círculo mágico, dizendo que ganhará tanto poder ao sacrificar os dois que ficará mais forte que Zaquin e o esmagará. Ele começa a arrastá-la de novo, mas Nefi reage, dizendo que pertence a Zaquin e que não deve ser tocada por alguém tão baixo quanto Barbie. Isso o irrita, e ele está prestes a atacá-la com magia. Mas de repente, um buraco explode na caverna e Zaquin surge na poeira, agradecendo a Nefi pela confiança e prometendo salvá-la. Barbie pergunta há quanto tempo ele sabia dos sequestros, e Zaquin diz que desde que viu o Rouba-Faces. Aquele cara era fraco demais para romper a barreira do castelo sozinho, então alguém devia estar por trás. Zaquin só conhecia um cara com o hábito de quebrar suas barreiras e invadir seu território, o Barbie. Zaquin sabe que Barbie é especialista em criar dimensões de bolso e invocar coisas. Ele nota que logo após o Rouba-Faces e os Cavaleiros Sagrados serem derrotados, Barbie apareceu na sua porta como se estivesse conferindo o resultado. Seria burrice não suspeitar dele depois disso. Barbie debocha e pergunta por que ele ainda o recebeu, e serviu chá, e Zaquin responde que só queria entender o plano dele. Zaquin volta sua atenção para Nefi, que coral vê-lo. Ele declara que Barbie não será perdoado por machucar sua garota e dispara um ataque mágico. Barbie tenta bloquear, mas Zaquin salta e quebra seus braços com um golpe limpo. Em seguida, ele imobiliza as pernas de Barbie, que cai de joelhos, gritando de dor. Zaquin vai até Nefi e a liberta. Ele pergunta nervoso se ela se machucou e ela chora enquanto corre para ele. Ela diz que se machucou, mas que ele parecia muito mais ferido que ela. Ela diz que ele é seu mestre e se ele disser que ela não é mais necessária, ela aceitará. Mas ela não quer deixá-lo sozinho e sofrendo. Ela esconde o rosto no peito dele e pede para ele não ficar mais sozinho. Zaquin hesita em abraçá-la por culpa de tê-la abandonado, mas supera o sentimento e a abraça. Nesse momento, Barbie se recupera e lança um ataque surpresa nas costas de Zaquin. Nefi se preocupa, mas Zaquin garante que nada acontecerá. O círculo mágico de Barbie se estilhaça, e ele tenta outro, mas também vira pó. O mesmo acontece com todos os círculos de Barbie, que se pergunta por que sua magia não ativa. Nefi também está confusa e pergunta o que está acontecendo, e Zaquin a lembra da feitiçaria suprema que ele mencionou. A feitiçaria suprema, que visa interromper o círculo mágico do inimigo, inserindo outro dentro, é possível para Zaquin. Ele mostra o truque, criar círculos idênticos aos de Barbie e sobrepô-los para que se cancelem. Barbie surta e pergunta se esse é o legado do primeiro feiticeiro que ele matou, mas Zaquin diz que, se o velho soubesse usar, nunca teria morrido. Ele conta que tinha 8 anos quando o homem o sequestrou e ele memorizou o círculo usado. Zaquin diz que, numa tentativa desesperada de sobreviver, desenhou o círculo na palma da mão com o próprio sangue, sem saber se funcionaria. Quando o feiticeiro o pegou tentando fugir e usou um raio, Zaquin usou o círculo instintivamente. Por causa disso, o círculo do feiticeiro foi cancelado e ele foi eletrocutado pelo ataque de Zaquin. Barbie declara que foi sorte e cria dezenas de círculos, mas Zaquin cancela todos. Barbie perdeu a esperança, pois alguns círculos eram novos e Zaquin nunca os tinha visto. Ele pergunta como ele conseguiu sobrescrever tudo tão facilmente. Zaquin diz que Barbie é um feiticeiro de terceira categoria, pois até um amador lidaria com sua magia com o timing certo. Ele revela que focou totalmente em pesquisar magia após se tornar feiticeiro e cortou contato com o mundo. Nem seus amigos de rua o procuraram, mas Barbie sim. Ele aparecia em toda ocasião, e mesmo quando Zaquin mandava ele vazar, ele não ouvia. Eles até brigavam, mas com o tempo, Zaquin aceitou o incômodo e eles começaram a se dar bem. Barbie disse que poderia tê-lo matado a qualquer momento, mas estava curioso para ver o que um pirralho como ele faria. Zaquin decide dar a ele um gostinho de suas habilidades e invoca um círculo complexo que absorveu toda a magia que Barbie usou antes. Barbie pergunta se ele devorou seus círculos e Zaquin diz que é uma boa forma de colocar. Ele diz a Barbie que ele era digno de ser um candidato a Lorde Demônio. Isso lembra Zaquin que, ao se tornar o 13º, ele ganhou o título de Matador de Feiticeiros. Assim que Zaquin revela seu título, ele usa o poder armazenado no círculo complexo e dispara contra Barbie. Ele recebe o golpe direto e cai, contorcendo-se de dor. Ele percebe que, mesmo sendo um arquidemônio, não conseguiria parar um soco de Zaquin, muito menos derrotá-lo. Zaquin caminha até ele e Barbie implora por misericórdia, aceitando a derrota. Ele jura dar todo o seu conhecimento e nunca mais aparecer, e Zaquin para de repente. Barbie tenta lembrar dos velhos tempos e da amizade, mas Zaquin não planeja cair nessa conversa mole. Ele acerta Barbie com outro soco devastador, sacudindo a caverna. Porém, quando a poeira baixa, vê-se que ele apenas atingiu o chão ao lado dele, só para assustá-lo até a alma. Zaquin ri e diz que não precisa entrar em pânico, pois não quer matá-lo.
O motivo é simples. Barbie tem bom gosto para bebidas, e Zaquin quer continuar provando os vinhos finos que ele traz. Ele está confiante de que Barbie não é ameaça, mas isso o irrita. Ele diz a Zaquin que se ele o deixar viver, ele vai matá-lo, não importa quanto tempo leve. Zaquin diz que ele é livre para tentar, mas depois que perder, terá que pagar as bebidas. Barbie fica confuso e pergunta por que ele não quer matá-lo, já que não há lucro em deixá-lo vivo. Zaquin diz que agora é um arquidemônio e fará o que bem entender. Ele diz a Barbie que, se quer tanto morrer, que fique mais forte e se torne uma ameaça real. Nefi fica feliz ao ver isso. Enquanto isso, Manuela salvou Chastel. Assim que pisam no círculo gigante no chão, ele ativa, e Zaquin pergunta se Barbie quer mesmo continuar depois de ter apanhado tanto. Barbie diz que não fez nada, e Zaquin nota a falha no círculo no lugar onde ele deu o soco. Zaquin grita para Nefi e as outras fugirem enquanto o círculo funciona, e uma enorme quantidade de mana é expelida. Ele pergunta que diabos Barbie estava tentando fazer, e ele responde que ia invocar um demônio de verdade. Zaquin fica chocado e o Mana começa a tomar a forma do demônio, aterrorizando todos. Demônios fazem parte dos mitos e dizem que viviam na Terra antes de irem para outro lugar. Ninguém tem provas, mas especula-se que os símbolos dos feiticeiros e da igreja vêm do conhecimento sobre demônios e deuses. Zaquin percebe que Barbie fez uma loucura ao invocar um demônio ali, mas nota que é uma invocação imperfeita. Ele acha que foi porque ele mexeu no círculo e ninguém foi sacrificado. Mas apesar de ser apenas uma sombra, ele sente o poder do demônio. Zaquin perde a esperança enquanto a aura opressora o pressiona. Ele percebe que o demônio é muito mais forte que todos os arquidemônios que enfrentou, e não há como vencer. O demônio transforma seus tentáculos em uma mão e se aproxima de Zaquin, que se pergunta se é assim que vai morrer. Porém, em vez de atacar, o demônio se ajoelha diante dele e o chama de rei. Zaquin percebe que o demônio não está reagindo a ele, mas ao símbolo de arquidemônio em sua mão. Ele se pergunta que poder absurdo caiu em suas mãos, mas decide fazer bom uso disso. Ele ordena que o demônio volte de onde veio, pois este mundo não é para ele. O demônio o encara em silêncio e começa a voltar para o círculo, fazendo o chão tremer. Quando ele finalmente vai embora, Zaquin cai de joelhos e o círculo desaparece. Mas a caverna começa a desabar, e Zaquin pega Nefi e as outras duas garotas imediatamente. Ele pede que Barbie se segure, e ele se agarra ao manto enquanto Zaquin corre para fora. Os escombros estão bloqueando a saída quando os Cavaleiros Sagrados com Chastel chegam. Graças a eles, todos conseguem evacuar. Após salvar Chastel, um dos cavaleiros começa a chorar, enquanto o outro tenta dizer a Zaquin que eles só vieram salvar sua líder e os civis. Eles insistem que não planejam cooperar com um feiticeiro maligno, e Zaquin apenas manda que vão para casa se terminaram de falar. Os cavaleiros o xingam ao sair, e Manuela agradece por salvá-la, pedindo que ele se resolva com sua garota. Depois que ela sai, Zaquin pergunta a Barbie se ele planeja lutar. Barbie não tem força nem coragem após vê-lo subjugar o demônio, então ele apenas segue em frente e desaparece numa névoa negra. Com isso, Zaquin e Nefi ficam finalmente sozinhos, e ficam sem jeito ao perceberem. Ela fala primeiro, dizendo a Zaquin que gostaria de ficar ao lado dele. Ele percebe que ela amadureceu mental e emocionalmente, mas há coisas que ele quer mudar agora. Zaquin se ajoelha diante de Nefi para confessar seus sentimentos e prometer que nunca mais a machucará. Ele diz que ela não precisa mais chamá-lo de mestre, pois ela não é mais sua escrava ou aprendiz. Ele diz que quer algo mais para eles, e Cora, incapaz de dizer uma única palavra. Zaquin não consegue dizer a Nefi que a ama, então ele se levanta e a abraça forte, dizendo que ela pertence a ele. Ele diz que ela sempre será dele, mesmo após a morte. Ambos choram por um momento, mas Zaquin cai de joelhos, pensando por que não conseguiu dizer que a ama. Porém, o que ele disse foi o suficiente para fazer Nefi chorar de alegria. Ela tira a coleira quebrada do bolso e pede que Zaquin a coloque de volta. Ela quer usá-la como lembrança de como entrou na vida de Zaquin, e ele aceita seus sentimentos. Ele coloca gentilmente no pescoço dela, pensando que é um pouco grande para um anel de noivado. Eles assistem ao nascer do sol, e Nefi pergunta qual é a relação deles agora, se ela não é mais escrava ou aprendiz. Ele fica em silêncio e cora, esperando que alguém o ajude com a resposta. Logo depois, a notícia sobre o novo arquidemônio se espalha. As pessoas dizem que Zaquin parece assustador, mas é uma pessoa decente. Dois colegas feiticeiros, também candidatos a arquidemônio, ouvem isso, mas não se importam que alguém muito mais jovem tenha alcançado a posição que eles cobiçavam. Porém, alguns não estão felizes com Zaquin. Entre eles está o bispo que comanda Chastel. Ela diz que quer sair da missão de caçar Zaquin e até testemunha que ele foi incriminado pelos sequestros. O cardeal leva as palavras dela a sério e imediatamente retira seu título de Cavaleira Angélica. Chastel percebe que a igreja atingiu um novo fundo do poço, pois se importam mais em censurá-la do que resolver problemas reais. Seus subordinados tentam convencer o cardeal de que ele está cometendo um erro, mas ela manda que calem a boca. Após ver Zaquin firme em suas crenças, ela quer ser como ele, e encara o cardeal com determinação. Chastel entrega sua espada sagrada ao cardeal, renunciando ao cargo de Cavaleira Angélica. Ela lembra de quando era uma adolescente iludida que achava que a espada sagrada lhe daria poder para salvar o mundo.
mas no fim, ela só se tornou uma serva obediente da igreja que não podia fazer nada por vontade própria. Ela parece triste, então o cardeal diz para não desanimar. Ele garante que no devido tempo, ele reverterá o julgamento e ela será reintegrada. Chastel não entende o que ele quer dizer, e o velho padre diz que espadas sagradas escolhem seus portadores, então ela não é alguém que eles possam simplesmente descartar. Ele coloca a mão no ombro dela, prometendo resolver o problema. Porém, o cardeal não pode oferecer mais do que proteção política agora. Ele diz a Chastel que o usuário de espada sagrada mais poderoso, chamado Rafael, está vindo, e ela entra em pânico ao ouvir o nome. Ela conhece Rafael como o cavaleiro angélico mais forte e impiedoso, e tem certeza de que ele vem para eliminá-la como traidora da igreja. Por outro lado, Zaquim está ocupado lendo livros para descobrir mais sobre o brasão em sua mão. Ele decide fazer uma pausa porque não encontra nada. De repente, Nefi entra na sala. Ela caminha o mais silenciosamente possível e Zaquim a deixa tentar surpreendê-lo. Porém, ao tentar fechar seus olhos, ela vê que é impossível porque ele está em cima de uma carta. Nefi fica vermelha ao perceber que falhou, e não tem um motivo especial para querer surpreendê-lo. Zaquim a acha fofa demais, mas, como sempre, não consegue ser sincero com seus sentimentos, então apenas pergunta se ela quer algo, e ela diz que o almoço está pronto. Ela preparou um banquete e Zaquim fica maravilhado. Ambos se sentam para comer e a primeira garfada os leva ao paraíso. Depois ele prova o pudim que ela fez e fica impressionado com o sabor. Quando ele nota a barreira do castelo se estilhaçando, Zaquim tenta atacar o intruso à distância, mas ele se protege com uma barreira. O intruso é um estranho humano com aparência de lagarto que usa uma magia poderosa para romper o portão. Ele vai até a sala de jantar e até Zaquim fica levemente impressionado por ele ter passado por todas as armadilhas. O Homem-Lagarto é um mago poderoso chamado Vaelfur, a aparição, que Zaquim viu no dia em que comprou Nefi no leilão. Vaelfur quer matá-lo e tomar a posição de arquidemônio, mas Zaquim diz friamente para ele esperar, pois está aproveitando seu almoço. Vaelfur leva um susto, mas logo libera seu braço escamoso, rasgando a própria armadura. Ela ataca Zaquim, que bloqueia o soco sem esforço, e quando a lagartixa abre a boca para disparar um raio mágico, ele a nocauteia com um golpe de palma. O capacete de lagarto cai, e Nefi vai ver como Vaelfur está. Zaquim diz para deixar a bastarda desmaiada no chão, mas ela avisa que é uma garota. Zaquim percebe que o mago na armadura era só uma criança e entra em pânico por ter nocauteado ela. Porém, como Nefi garante que a garota não corre perigo, ele se acalma. Ele carrega Vaelfur nas costas até o quarto de hóspedes. A garota logo abre os olhos e a primeira coisa que faz é socar Zaquim, que bloqueia o punho minúsculo com facilidade. Ele manda ela agradecer a Nefi antes de qualquer coisa, pois foi ela quem o convenceu a não matá-la. Vaelfur pergunta por que ele a poupou, e Zaquim diz simplesmente que foi porque Nefi quis salvar a vida dela. Ele pergunta por que ela o atacou, e Vaelfur admite nervosa que queria poder por ser fraca demais. Ela sabe que Zaquim é o novo arquidemônio, e ouviu boatos sobre sua fama de anular feitiços mágicos. Então ela pensou que, sem usar magia, poderia vencê-lo. Zaquim concorda que o plano era bom, já que ele não teria como contra-atacar as habilidades raciais dela, como o braço escamoso e o sopro mágico que ela tentou usar. Ele entendeu que Vaelfur é um dragão. Ele sabe que dragões vivem milhares de anos e se pergunta por que ela sentiu necessidade de atacá-lo. Mas ao vê-la tremendo, ela o lembra de seu próprio passado. Ele também costumava buscar alvos fáceis para roubar comida e acabava apanhando. É exatamente o que aconteceu com Vaelfur. Zaquim sabe que só existe uma resposta correta para as ações dela nesse caso. Ele declara que Vaelfur será punida por atacar um arquidemônio, mas a punição é apenas ajudar Nefi nos serviços domésticos por uma semana. Ambas ficam chocadas, mas Zaquim só quer ensinar modos à garota dragão, mesmo que ela queira ser vilã. Vaelfur pergunta timidamente se ele não vai comê-la, e Zaquim fica perplexo. A voz dela treme ao dizer que humanos acreditam que comer carne de dragão os torna mais fortes. Nefi fica pasma e pergunta se é verdade. E ele diz que há lendas antigas sobre partes de dragão fortalecerem humanos. Ele diz que comer uma coisinha insignificante como ela só daria um gosto ruim, e ela quase chora. Zaquim fica sem jeito porque Vaelfur não entende que ele é um tsundere. Ele lembra de seu passado nas ruas, onde crianças mais velhas dividiam comida com ele quando apanhava por roubar. Zaquim pergunta logo a Nefi se tem sobras, e ela traz uma sopa para a garota dragão. Vaelfur não quer caridade e planeja jogar fora, mas Zaquim a ameaça, dizendo que odeia quem desperdiça comida. Ele ameaça matar quem desperdiçar a comida da Nefi, e a garota dragão se submete. Ela relutantemente dá uma colherada e adora. Ela termina a sopa rápido, e Zaquim manda ela começar a ajudar a Nefi agora mesmo. Vaelfur pergunta se ele não se importa de deixá-la sozinha com a garota dele, já que ela poderia machucá-la ou fugir. Zaquim diz que ela que sabe, mas avisa que mexer com ele é perigoso, ainda mais agora que ele sabe o segredo dela. Ele também avisa que Nefi é muito mais forte que ela. Apesar da pose, Zaquim se preocupa que as coisas fiquem perigosas, então ele espiona cautelosamente Nefi e Vaelfur lavando roupa.
Elas parecem estar se dando bem e Vaelfur comenta que se Zaquin tivesse uma boca maior, seria considerado bonito pelos dragões. Ela tem medo da força dele, mas Nefi garante que ele não usa sua força contra os fracos. Nefi pergunta sobre os planos futuros de Vaelfur e ela diz que precisa ficar mais forte a qualquer custo, mas não ousa atacar outro arquidemônio. Elas conversam e Vaelfur revela que não tem para onde voltar. Até Zaquin sente pena dela ao ouvir isso. Nos dias seguintes, ela começa a se acostumar a trabalhar com Nefi. Enquanto a investigação de Zaquin sobre o brasão não dá em nada, Vaelfur o chama para jantar e eles se sentam. No meio do jantar, Vaelfur pede desculpas por arruinar o almoço de Zaquin quando invadiu o castelo. Ele a acha fofa, mas não reage muito. Ele diz a Nefi que vai investigar a base do antigo arquidemônio de novo e levará a garota. Ela fica sem jeito e pergunta se ele pretende compartilhar o conhecimento do antigo arquidemônio com ela. Ela pergunta e se ela roubar as técnicas dele. Zaquin diz que essas coisas foram feitas para serem roubadas. Vaelfur não entende por que ele faz isso. Zaquin diz que não importa se ela é um dragão milenar ou uma maga forte. Para ele, ela é só uma criança e ele não se importa se ela fizer o que quiser na casa dele. Vaelfur começa a chorar e Zaquin bagunça o cabelo dela, mandando parar de chorar e comer. Ele diz que se ela trabalhar para ele será melhor, pois ninguém tentará atacar a subordinada de um arquidemônio. Vaelfur cora ao aceitar a oferta. Ela adormece assim que a levam para o quarto, ainda segurando a colher. Zaquin tira a colher da mão dela, mas Vaelfur agarra o dedo dele inconscientemente e o chama de papai. Nefi sorri para Zaquin e diz que parece que agora eles têm uma filha. Ele demora alguns segundos para processar e fica vermelho, e Nefi demora mais um pouco para entender o que acabou de dizer. Ambos ficam sem jeito e tentam inventar desculpas, mas depois que se acalmam, Zaquin segura a mão de Nefi, pensando em como adoraria começar uma família normal com ela. Faz uma semana que Vaelfur chegou e ela está bem adaptada, dividindo o quarto com Nefi e ajudando nas tarefas. Para sua surpresa, ela não é tratada como escrava, já que ninguém a obriga a fazer nada. E além disso, quando ela termina certas tarefas, é coberta de elogios pela Nefai. Ela anota tudo no diário à noite sobre como não sabe o que sentir em relação ao Zaquin, já que ele é um Lorde Demônio incrivelmente forte, mas nunca age assim, sendo surpreendentemente gentil e introvertido. Ela também não entende a relação entre Nefi e Zaquin, já que ela usa uma coleira de escrava, mas não age como tal, pois come na mesma mesa que Zaquin e ele até dá aulas particulares na biblioteca para ela aprender magia. Uma coisa que ela não entende é porque ela senta no colo dele enquanto aprende feitiços, e porque Zaquin não consegue ter coragem de tocar no cabelo dela, já que ele aproxima as mãos, mas arregala no último segundo. Por outro lado, Nefi parece ansiosa, mas não chateada, e sim feliz e animada enquanto espera que ele finalmente toque em seu cabelo. Embora o Lorde deste castelo possa fazer o que quiser, ele para tudo o que está fazendo quando Vaelfur se aproxima e age como se nada tivesse acontecido. Ela escreve tudo no diário à noite, junto com o fato de que Zaquin prometeu a Era e Nefi que as levaria ao castelo do antigo Lorde Demônio para darem uma olhada. Na manhã seguinte, Zaquin leva Vaelfur e Nefi à loja da Manuela, que fica super animada ao ver a garotinha fofa, começando a vesti-la e perguntando a Zaquin se poderia ficar com ela para sempre. Zaquin diz que ela não é um objeto para dar de presente antes de saírem da loja. Zaquin já se sente cansado, pois é um trabalho árduo ir à loja dela, mas não tinha outra opção, já que a garota de cabelo verde não tinha nada para vestir além da armadura. Nefi interrompe seus pensamentos e diz que ela parece estar gostando do vestido novo, e Zaquin percebe que ela realmente gosta do vestidinho fofo. Logo, Vaelfur corre até Zaquin e segura a mão dele e de Nefi enquanto caminha entre eles. Imediatamente, um sentimento caloroso surge em Zaquin, ao perceber que esse sentimento é diferente do que sente por Nefi, sendo mais um sentimento protetor, como alguém protegeria seu próprio filho. Enquanto Zaquin lida com esse dilema, Chastil caminha pelo mercado com suas roupas normais, que ela não usava há sabe-se lá quanto tempo. Ela caminha pensando em como conseguiu atrasar a busca por Zaquin, mas acha que ele nunca saberá de seu feito. Ela pensa por que fez isso por um demônio, mas ao mesmo tempo quer que ele tenha uma vida feliz com Nefi e talvez um dia tenha seus próprios filhos, pois acha que ele será um pai muito amoroso. No fim do dia, ela só tem um desejo, que quando morrer, eles visitem seu túmulo para colocar flores. De repente, ela vê Zaquin com Nefi e uma criança no meio, e confunde com o filho biológico deles. Ela corre até eles e pergunta como eles já chegaram a esse ponto de ter um filho, o que deixa Zaquin e Nefi envergonhados, com Zaquin respondendo que ainda não fez nada com a Nefi. Vaelfur parece confusa e pergunta quem é essa mulher, e Zaquin também parece confuso. Isso parte o coração dela enquanto ela chora, e Nefi lembra Zaquin que ela é Chasti, a dama cavaleira. Ele a reconhece imediatamente, mas diz que não a identificou por nunca tê-la visto sem armadura. Antes que ele pudesse apresentá-la, os três nerds azuis correm até ela e dizem que não é seguro andar desprotegida. Eles avistam Zaquin, que tira sarro deles, enquanto nota que Vaelfur parece tensa, pronta com suas garras de dragão para retalhá-los. Zaquin manda ela relaxar e ela obedece. Depois que Chastil vai embora, ele pergunta se os cavaleiros já a machucaram, mas ela afirma que um demônio não precisa de motivo para odiar cavaleiros.
Zaquin acha justo e os leva ao castelo do antigo arquidemônio. Vaelfur parece interessada, dizendo que o lugar parece familiar, antes de afirmar que acha que era um covil de dragão, pois a mana é diferente, igual à sua casa. Zaquin se interessa e abre a porta com seu emblema, e todos entram. Eles avistam um golem mágico que deveria proteger a masmorra, mas seguem em frente e, de repente, Vaelfur avista um círculo mágico que, segundo ela, parece ter sido feito por dragões. Zaquin a elogia e manda ela abrir o selo enquanto ele vai para a segunda base com Nefi, mas para quando Vaelfur olha para eles. Todos se aventuram lá dentro e Zaquin abre outro portão, que os leva a uma grande câmara que se ilumina imediatamente. A câmara gigante acaba sendo uma biblioteca incrível, cheia de livros de todos os tipos. Ele fica animado e diz às garotas que precisam encontrar qualquer coisa relacionada ao emblema do arquidemônio, se possível. Eles começam a procurar quando Vaelfur se aproxima de Zaquin e pergunta se ela algum dia conseguirá se tornar como ele. Zaquin responde que dragões vivem 1000 anos e há uma boa chance de ela se tornar muito mais forte que ele. Vaelfur olha para ele com dúvida e pergunta se pode morar com ele durante todo esse tempo. Zaquin nem tira os olhos dos livros e diz que ela é bem-vinda para ficar o tempo que quiser e ir embora se sentir vontade. Ela imediatamente se agarra às pernas dele e diz que nunca o deixará, enquanto Zaquin se pergunta por que está mudando tanto. Seus pensamentos são interrompidos quando Vaelfur encontra um tomo com informações sobre as 12 espadas sagradas. Ele imediatamente pega o livro de Vaelfur e começa a verificar, notando que definitivamente existe alguma conexão entre a igreja e os demônios. Quando viu a espada sagrada pela primeira vez, teve a sensação de que já tinha visto as runas em algum lugar, mas agora está confirmado, ao comparar as runas na imagem da espada com seu emblema de arquidemônio, percebendo que ambos estão escritos na mesma língua mágica. Ele pega os livros, diz às garotas que podem ficar com qualquer livro que quiserem e sai do local com elas. Enquanto isso, Chastil se apresenta na igreja, onde seus nerds dizem que Sir Rafael, o lendário líder dos cavaleiros sagrados que mais matou feiticeiros, está chegando. De repente, Rafa aparece na frente deles e todos se curvam diante do homem gigante. Ele pergunta quem entre eles é a ex-cavaleira sagrada que teve a espada tirada, e quando Chastile responde que é ela, ele pergunta quantos feiticeiros ela já matou. Ela é pega de surpresa pela franqueza dele, mas responde bravamente que não acha que a quantidade de feiticeiros que você mata seja um bom critério para julgar seu caráter. Os nerds azuis atrás dele se borram de medo e dizem para Chastile falar com cuidado, pois não podem salvá-la. Mas o homem enorme ri alto, alegando que ninguém nunca ousou falar com ele assim, especialmente uma garota. Ele diz que ela pode levar sua bravura para os céus, o que assusta Chastile, mas felizmente o Papa da Igreja chega no último momento e diz para Raf recuar, pois ele não tem o direito de matar ninguém. Ele responde ao Papa dizendo que não fala com políticos, o que leva Chastile a defendê-lo, pedindo que fale com cuidado com o Papa. Raf fica bravo e saca sua espada, apontando para ela, dizendo ao Papa que a espada escolhe seu mestre. Então, se ele não quer dar a espada a ela, ela deve morrer para que a espada seja dada a outra pessoa. O Papa imediatamente volta atrás e entrega a tal espada a Chastile, que esperava que Raf tentasse lutar, mas ele simplesmente vai embora, enquanto ela fica em seu quarto, imaginando se tudo aquilo era o plano dele. Enquanto isso, Zaquin conversa com Barbie em um bar, onde ele ri ao ouvir que Zaquin adotou uma criança e serve um pouco de bebida antes de oferecer a ele o cargo de gerente do castelo da masmorra. Zaquin recusa imediatamente, mas eles negociam até um ponto em que ele permite que Barbie leve alguns livros em troca de informações. Barbie diz que um novo cavaleiro sagrado, que supostamente comeu carne de dragão, chegou à cidade e dizem que matou 499 feiticeiros até agora. Segundo ele foi chamado especificamente para lidar com Zaquin, então ele deve cuidar de suas costas. Enquanto Zaquin pergunta como o cavaleiro é, a porta atrás dele se abre sem que percebam e ninguém menos que Raf entra, enquanto todos observam. Barbie estava descrevendo como Raf era um homem enorme com uma cicatriz no rosto quando eles se viraram e o notaram parado ali em carne e osso, pronto para uma briga. Ambos se viram para ver essa montanha de homem encarando-os, o que assusta Barbie, enquanto a garçonete simplesmente desmaia ao ver o sorriso desse homem. Barbie se levanta morrendo de medo, prepara-se para uma luta e começa a entoar feitiços enquanto caminha em direção a Raf, que saca sua espada. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Zaquin usa sua própria magia para anular o feitiço de Barbie. Barbie olha em volta e pergunta a Zaquin se ele enlouqueceu, já que esse homem vai matá-lo a qualquer momento. Mas Zaquin diz para ele relaxar e sentar, pois não acha que esse homem esteja ali para uma briga. Raf sorri para Zaquin e reconhece que ele parece ter mais cérebro do que a maioria dos feiticeiros que conhece. Enquanto Zaquin se pergunta por que esse cavaleiro sagrado, que supostamente matou 499 feiticeiros, não emana nenhuma aura de animosidade ou violência. Zaquin oferece um assento e diz que eles podem conversar, e o cavaleiro aceita alegremente e se senta na frente do arquidemônio. Enquanto isso, Barbie vai para trás do balcão, enquanto a dona do bar chora pedindo para ele garantir que sua filha não morra. Barbie nunca usou seus feitiços para o bem, então esta é a primeira vez para ele, enquanto tenta usar feitiços de cura nela, com uma expressão estressada.
Zakin pensa que pediu a esse homem para sentar para conversar, mas ele não tem nada para falar. Ele pensa em como gostaria de estar na posição de Barbie e ajudar a garota, embora ela nem precise de nada, já que está apenas desmaiada por um tempo. Ele se vira para Raph novamente e pergunta se ele tinha algum assunto com ele. Raph pega sua cerveja e diz que ouviu dizer que um arquidemônio tem se metido com seus cavaleiros sagrados, e pergunta se é ele. Zakin percebe imediatamente que ele está falando de Chastil, alegando que ele não deve parecer muito um arquidemônio maligno, ao que o cavaleiro ri e afirma que, apesar de seu tamanho pequeno, ele tem a aparência vilanesca que ouviu falar tanto. Zakin rebate dizendo que ouviu falar sobre seu hobby de matar feiticeiros e pergunta por que diabos ele está tão calmo quando há 2 feiticeiros bem na frente dele. Raph dá um gole enorme e responde que tudo o que fez foi apagar brasas que um dia se tornariam um incêndio florestal. Zakin parece confuso, pois esperava que alguém que matou 500 feiticeiros fosse mais brutal e grosseiro, mas esse homem parece ser muito mais inteligente. Raph quebra o silêncio e pergunta diretamente se ele travou alguma batalha com a cavaleira sagrada Chastil, e se travou, ela foi uma ameaça para ele? Zakin responde honestamente que não sabe o quanto ela foi uma ameaça, mas sabe com certeza que ela foi a oponente mais formidável que já enfrentou. Raph afirma imediatamente que isso significa que ela não tem utilidade para a igreja e deve ser descartada imediatamente. Zakin parece confuso e pergunta do que diabos ele está falando, e Raph revela que quando a igreja quis continuar a caçada pelo novo arquidemônio, ela se opôs e até desistiu de seu cargo de cavaleira sagrada. Segundo ele, isso dá à igreja motivo suficiente para se livrar dela. Zakin se surpreende ao se perguntar como diabos ela pôde se colocar em uma posição tão estranha, e como ele concorda que se ela realmente disse isso, ela não tem utilidade para eles. Finalmente, Raph se levanta da cadeira e diz a Zakin que seus negócios aqui terminaram, então ele vai embora, mas Zakin percebe que esse homem só veio aqui para confirmar o vínculo entre ele e Chastil, o que lhe dará um motivo válido para destruí-la. Ele o para no meio do caminho e diz a Raph que Chastil tem muitos amigos nesta cidade que realmente lamentariam sua morte, e esta cidade é seu território, então se Raph sair da linha e fizer qualquer loucura, ele será tratado de acordo. Raph afirma que nunca esperou que um arquidemônio se importasse com humanos, mas Zakin diz para ele ficar em seus limites se quiser continuar vivo, e levar isso como uma ameaça séria. Raph acaba rindo de coração, alegando que Zakin é exatamente como ele pensava, e acha que a igreja precisa apagar essa brasa também antes que se transformem num inferno. Barbie olha para Zakin e pergunta o que diabos ele está tentando fazer, e sugere que ele deveria matar o cavaleiro a qualquer momento que puder. Zakin olha para baixo e diz para ele ajudá-lo então. Barbie o agarra pelo colarinho perguntando se ele quer que ela morra, mas Zakin pede que ele vá à igreja ver se Chastel está bem. Ele domina a magia de teletransporte, então será um pulo para ele. Ele promete uns livros extras pelo trabalho, então Barbie se teletransporta, deixando a conta do bar para Zakin. Pouco depois, ele volta para casa e encontra Nephi esperando perto do trono. Ele diz que ela deveria ter dormido, mas ela conta que Vale queria esperá-lo, mas acabou apagando de tanto cansaço. Ela trouxe todos os livros da biblioteca e já deixou tudo pronto para ele ler. Zakin senta ao lado de Nephi, e quando estão quase se beijando, Barbie surge no castelo gritando por Zakin. Ele aparece, e Zakin fica furioso por ele ter estragado o clima, deixando Barbie confuso. Ele surge trazendo Chastel nos braços, que parece pálida. Ele diz que ela foi envenenada, e Zakin ordena que Nephi prepare tudo para o tratamento dela imediatamente. Todos se reúnem em volta de Chastel quando Vale acorda e vê um cavaleiro com uma espada sagrada. O ódio toma conta dela, que perde o controle, ativa sua garra de dragão e ataca Chastel. Por sorte, Zakin estava lá, segura o braço dela e pede calma. Ela olha furiosa e pergunta o que ele pensa que está fazendo, mas Zakin diz que Chastel não é inimiga e não deixará que a machuquem. Vale continua furiosa, e Zakin pergunta se ela tem raiva desse cavaleiro em específico. Vale responde que quer matar qualquer um com espada sagrada, pois um deles matou seu pai quando ela tentava voltar. Ele diz que matar Chastel, que não tem nada a ver com o pai dela, não trará paz, pois viva ou morta, o verdadeiro assassino continuará vivendo como bem entender. Ela pergunta o que ele sabe sobre vingança e ele responde com elegância que a vingança é melhor quando você quebra a pessoa física e mentalmente, levando-a ao desespero total. E você não dá a morte quando eles mais querem, mas os mantém vivos por muito tempo até sua alma se satisfazer. Isso choca as duas, e Vale pergunta se ele já se vingou de alguém. Zakin responde que ele fez, mas a pessoa morreu na hora, e ele não sentiu prazer nenhum por causa disso. Ele diz pra ela não se preocupar, pois quando encontrarem o verdadeiro assassino, ela pode trazê-lo aqui, já que Zakin tem uns dispositivos de tortura de primeira linha que ela pode usar à vontade. Isso novamente surpreendeu tanto Nephi quanto Vale, que não conseguiam entender que tipo de homem era esse arquidemônio. Algum tempo depois, Chastel finalmente acorda e encontra Zakin sentado ali, bem ao lado dela. Ele diz que ela foi envenenada e que só está viva graças a Nephi. Ela responde que não faz a menor ideia de quem a envenenou, pois saiu para encontrar um estranho que lhe enviou uma carta.
O estranho alegou ser de uma organização secreta da igreja que busca manter a coexistência com os feiticeiros, mas não explicou nada antes de ir embora. Quando ela voltou, o chá estava lá, e ela foi envenenada pouco antes de Babi chegar. Zaquin afirma que não pode ser Raf, pois ele simplesmente cortaria a cabeça dela se quisesse, e Chastel concorda voltando para a cama. Na manhã seguinte, ela é forçada a se vestir de empregada, pois Zaquin diz que ela pode ficar ali para sua própria proteção, mas precisa fazer por merecer a estadia. Ela avista Vale novamente desde a primeira vez que se encontraram no mercado, e tenta cumprimentá-la calorosamente, mas Vale não parece ter nenhuma simpatia por ela, chamando-a de estúpida antes de sair correndo. Zaquin pede desculpas por ela e revela que quando Vale era jovem, o pai dela foi morto por um dos portadores de espadas sagradas, e desde então ela odeia a igreja e seus cavaleiros. Chastel sente pena dela e pergunta se não seria melhor ela ir embora, mas Zaquin diz para não se preocupar, pois Vale é apenas uma criança que não consegue expressar seus sentimentos e garante que ela não a machucaria, pois tem seu próprio orgulho. Ela começa a trabalhar na casa dele como empregada, mais ou menos, mas mesmo com Vale prometendo não machucá-la, ela começa a pregar peças, jogando um sapo nela antes de sair correndo. Zaquin vem correndo da biblioteca para ver o que aconteceu, só para encontrar a cavaleira sagrada chorando no chão, morrendo de medo de sapos. Zaquin diz para ela se virar, pois ele nunca prometeu que Vale não tentaria incomodá-la. Dito e feito, ela aparece de novo e joga mais alguns sapos nela, que cai no chão chorando depois de escorregar. Zaquin se pergunta como diabos essa mulher sobreviveu, já que parece ser completamente inútil fora de uma luta. Naquela noite, Vale começa a escrever em seu diário novamente, onde anota que a nova cavaleira sagrada parece ser uma completa Dumbo, que não merece um nome chique como Chastel. Ela nota que é incrivelmente fácil de pregar peças, pois basta jogar algumas cascas no caminho dela e ela com certeza vai escorregar. Ela se pergunta como diabos essa mulher virou cavaleira se não consegue nem desviar de uma casca de banana. Ela também anota que a mulher parece ter medo de quase tudo que se mexe, como aranhas ou cobras, e sai correndo ao primeiro sinal deles. Ela afirma que mexer com ela é fácil demais, e está ficando chato, para ser sincera. Ela fecha o livro quando há uma batida na porta, e Zaquin entra no quarto e senta ao lado dela. Vale esperava que ele gritasse com ela por incomodar a cavaleira, mas ele afirma que fora das refeições, ela pode incomodá-la o quanto quiser. Ele chega ao assunto principal e diz a Vale que sabe que ela gosta de viver ali, mas ao mesmo tempo também sabe que ela tem assuntos inacabados em outro lugar. Ele diz que ela pode ir embora quando quiser, mas deve saber que as portas dele estarão sempre abertas para ela e Nefi estará esperando por ela quando ela voltar. Vale parece muito mais feliz depois dessa conversa e volta a dormir. Enquanto isso, Nefi e Chastel tomam um banho quente juntas na casa de banho recém-construída antes de irem dormir. Enquanto dorme, Vale acaba tendo um pesadelo sobre como encontrou o pai morto e um cavaleiro sagrado inclinado sobre ele, o que a acorda. Ela volta ansiosamente para o quarto de Chastel e tira as garras antes de se aproximar dela. Para a surpresa de todos, porém, ela simplesmente começa a beliscar as bochechas dela suavemente, se perguntando como essa mulher sobreviveu em batalha, já que dorme como uma pedra. Pouco tempo depois, enquanto Zaquin dormia em seu trono, Nefi vem correndo até ele, gritando o nome dele, antes de dizer que Vale desapareceu do quarto e não está em lugar nenhum pelo castelo. Há pouco tempo, Vale estava em seu quarto escrevendo a entrada diária do diário. Ela escreve sobre como Zaquin a pediu para ser filha dele e da Nefi hoje, o que foi uma grande surpresa, mas ela ficou feliz em ouvir isso. Ela admite para si mesma que gosta de estar ali, recebendo carinhos na cabeça de Zaquin e abraços de Nefi. No entanto, isso representa um dilema para ela. Ela quer tanto ficar ali que tem certeza de que isso a fará esquecer da vingança, mas ela não quer fazer isso de jeito nenhum. É por isso que Vale decide que não pode mais viver com Zaquin. Ela escreve as últimas palavras de seu diário de observação do arquidemônio e o fecha com o coração pesado. Ela voa para fora do castelo, agradecendo a Zaquin por tê-la pedido em filha e por lhe dar o direito de tomar a decisão. Ela logo chega a uma escadaria subterrânea que leva ao castelo do arquidemônio anterior e começa a descer, sem saber que alguém a está seguindo. Vale logo chega aos portões do castelo e pensa que lá dentro pode encontrar conhecimento e poder suficientes para matar um portador de espada sagrada. Zaquin arranjou para que ela pudesse entrar no castelo sozinha. No entanto, enquanto Vale tenta destrancar as portas do castelo, ela hesita, percebendo que se pegasse algo do castelo sem contar a Zaquin, estaria o traindo. Assim que ela abre a porta um pouco, ouve a voz de alguém por trás. Ela entra em pânico ao se virar e descobre que Raf a seguiu até ali. Mas quando ela vê a espada sagrada nas costas dele, as horríveis memórias do passado voltam para ela. Ela se lembra do cavaleiro sagrado que estava manchado de sangue e comendo a carne do dragão. Embora não conseguisse ver o rosto dele claramente na época, ela consegue reconhecer a cicatriz no rosto dele com clareza suficiente para saber que ele é o homem que matou seu pai. Raf pergunta quem ela é, e a raiva de Vale supera sua racionalidade. Ela transforma as mãos em garras de dragão e brota as asas para atacá-lo.
Raph saca a espada e a balança em direção a ela, e Vale percebe que atacar um cavaleiro sagrado sem um plano era suicídio. Ela percebe que está condenada. E naquele momento de desamparo, ela só consegue chamar por Zakin e ele chega à cena bem quando a espada de Raph está prestes a atingir Vale. Zakin bloqueia a espada e então diz a Vale que vai impor um toque de recolher para que ela não possa sair de casa tão tarde da noite. Vale fica chocada ao vê-lo ali e pergunta como ele veio parar aqui. Ele responde que tinha certeza de que ela viria para cá, então pediu ajuda a Barbie para teletransportá-la. Assim que ele diz isso, Barbie também aparece ali e diz a Zakin que ele não é seu Uber particular. Vale não recebeu a resposta para a pergunta dela e pergunta a Zakin por que ele está ali, já que ela o traiu. Ele simplesmente diz para ela parar de se preocupar com cada coisinha e acaricia a cabeça dela suavemente, fazendo Vale desistir de fugir. Ela abraça Zakin e pede desculpas por ter fugido, chorando, e ele sorri gentilmente para ela. Nephi está do outro lado do portal de Barbie, e como ela também está preocupada, Zakin garante a ela que Vale está segura com ele, e que eles voltarão para casa logo depois de resolver outro problema. Com isso, ele larga a espada sagrada de Raph, e então diz a ele que já havia sido avisado para não ultrapassar os limites. Raph ri dele perguntando: "Desde quando feiticeiros protegem os outros, hein?" Zakin diz a ele que Vale é sua filha, e o Cavaleiro Sagrado fica chocado ao ouvir isso. Zakin então pede a Vale para se afastar e diz a Raph para se defender com tudo o que tem se não quiser morrer. Raph declara que ainda não é hora de ele morrer e libera o verdadeiro poder de sua espada sagrada Magtron. A espada é coberta por uma chama azul e emite uma forte pressão que racha o círculo mágico de Zakin. Raph se gaba de que sua espada tem o fogo da purificação que uma vez matou um arquidemônio e queimou toda a magia deles. Vale e Barbie estão preocupados agora, mas Zakin diz à filha que vai ensiná-la como se vingar agora. Ele diz que permitindo que o inimigo mostre todo o seu poder e depois o esmagando, eles podem ter a vingança mais satisfatória. Zakin avança contra Raph, que balança sua espada sagrada contra ele. Para sua surpresa, Zakin bloqueia o ataque com uma barreira mágica que não desaparece mesmo depois de entrar em contato com as chamas da purificação. Zakin explica que, da experiência que teve ao lutar contra Chastel, ele melhorou sua barreira. Sua mais recente barreira defensiva se chama Escama Celestial, e ela constantemente extrai magia do ar para se reparar e ficar na melhor condição. Ele então empurra Raph para trás, que reativa o fogo da purificação e avança. Ele balança a espada em Zakin, mas consegue atingir apenas o chão. Mesmo assim, seu golpe é tão poderoso que cria um buraco gigante à sua frente e o incendeia. Zakin desviou facilmente do ataque, e quando Raph o ataca novamente, ele simplesmente o empurra para trás com sua barreira inquebrável. O Cavaleiro Sagrado o ataca de novo, e desta vez ele consegue destruir a barreira. Zakin observa que sua barreira ainda está longe da perfeição, se aguentou apenas 3 golpes. Raph avança contra ele novamente, e Zakin usa magia de fortalecimento físico para socá-lo contra a porta do castelo. Com as chamas irritantes da purificação sumidas, ele pode usar todos os tipos de magia livremente. Vale o aplaude. E Zakin aprecia a reação dela. Ele então retorna seu foco para a luta e pensa que Raph deve ser derrotado agora, porque cavaleiros sagrados não são tão poderosos quanto feiticeiros no final das contas. Para sua surpresa, Raph ainda se levanta e observa que ele é bem forte. Por outro lado, Chastel visita Nephi e pergunta onde Zakin está. Ela fica um pouco nervosa ao ver a sombra escura no chão, e Nephi conta a ela sobre o desaparecimento de Vale e como Zakin a está protegendo de um atacante. Chastel está dividida entre o desejo de ir ajudar Zakin e o desejo de ficar para trás, já que ela deve ser a razão pela qual Vale saiu de casa. Incapaz de tomar uma decisão, ela cai de joelhos e começa a se preocupar com o futuro dela. Ela está certa de que a igreja a matará agora e se pergunta se deveria se aliar aos feiticeiros. Ela descarta a ideia, e então Nephi tenta confortá-la. Chastel pergunta se ela não vai, e Nephi responde que Zakin a ordenou a ficar ali. Chastel diz a Nephi que a inveja, e ela retribui o sentimento. Chastel fica surpresa e começa a rir, dizendo que Nephi não tem motivos para ter ciúmes, mas ela responde que Chastel pode ir livremente até Zakin. Por outro lado, ela tem ordens para ficar para trás. Chastel grita que se ela quiser ir até Zakin, ela pode simplesmente desobedecer às ordens dele, mas Nephi se recusa a fazer isso. Ela pega Chastel de surpresa e a abraça, dizendo que o trabalho dela é receber Zakin em casa como uma dona de casa de verdade. Chastel começa a chorar, dizendo que também gostaria de ajudar Zakin de qualquer forma, mesmo que ela seja supostamente sua inimiga jurada. As lágrimas não param de rolar, enquanto ela confessa o quão confusa e sem noção está sobre o que fazer agora.
Ela não quer lutar contra Zakin, e sim lutar ao lado dele. Nefi bagunça o cabelo dela e diz que ela já sabe o que fazer. Ela fala sobre como, durante o primeiro encontro deles, Chastel disse que Zakin parecia solitário. Nefi diz que estava com ciúmes de que alguém além dela também pudesse entender Zakin, mas ela também ficou feliz que existam pessoas que possam entendê-lo. Vendo-a tão calma, Chastel percebe que Nefi cresceu muito porque pode amar Zakin livremente. Graças às palavras dela, Chastel agora sabe o que fazer. Ela pula na sombra no chão sem hesitação e alcança a caverna, onde Raph ainda está de pé, apesar de ter sofrido ferimentos graves. Ele respira fundo e seus ferimentos curam instantaneamente, fazendo Zakin perceber que os rumores sobre ele consumir carne de dragão eram verdadeiros. Zakin diz a Vale que é bom que Raph não vá morrer tão facilmente, porque isso dará a ela muito tempo para puni-lo completamente. Raph observa que parece ser muito odiado ali, e Vale diz a ele que o pai dela, Arobuz, era seu orgulho e sua vida. Mas ele o matou. O Cavaleiro Sagrado fica chocado ao saber disso, e Zakin e Barb também. Arobuz era um dragão lendário que viveu por mais de 1000 anos, e Zakin não acha que alguém do nível de Raph poderia derrotá-lo. Vale continua seu diálogo, dizendo que o pai dela era gentil, sábio e prestativo, e as pessoas o chamavam de dragão sábio. Um dia, alguns Cavaleiros Sagrados vieram chamá-lo, e ele partiu com eles. Ele nunca mais voltou para casa, e quando Vale decidiu ir procurá-lo depois de uma semana, ela encontrou o cadáver do pai esfaqueado por uma espada sagrada, e um homem com aparência demoníaca bebendo o sangue dele. Aquela cena foi demais para ela suportar, e ela perdeu a energia para voar mais. Ela caiu no chão, e a dor de perder o pai começou a se instalar em seu coração gradualmente. Ela lembrou-se de quantas vezes o pai dela ajudou os humanos, e eles o traíram no final. Ao terminar sua história, Raph diz a Vale que, se ela é filha de Arobuz, ele a matará também. Ele avança contra ela, mas Zakin intervém entre eles e o afasta com sua magia de fortalecimento físico. Raph cai de pé e mais uma vez avança contra Vale, que decide explodi-lo com sua magia. Zakin tenta impedi-la, mas é tarde demais, e a magia dracônica dela se choca com a espada sagrada de Raph. No entanto, quando a poeira da explosão baixa, Chastel havia chegado à cena na hora certa, e é ela quem está segurando Raph. Barb entra em pânico ao perceber que esqueceu de fechar o portal, e Zakin fica impressionado que Chastel conseguiu parar Vale e Raph ao mesmo tempo. Enquanto isso, Vale está confusa sobre o que Chastel está fazendo ali. Ela responde que eles não se deram bem nenhuma vez, mas ela só quer ter uma conversa decente com ela. Zakin acaricia a cabeça de Vale, dizendo que ela também deveria tentar resolver os problemas deles através de uma conversa. Ele então volta sua atenção para o Raph ferido, que está de joelhos agora, e pergunta por que ele está planejando morrer de forma tão patética. Ele diz que não há graça em matar alguém que está praticamente implorando para ser morto, e tanto Vale quanto Chastel ficam chocadas ao ouvir isso. Zakin explica que no momento em que Raph ouviu o nome Arobuz, toda a sua sede de sangue e determinação desapareceram. Chastel de repente percebe algo ao ouvir isso, e pergunta a Raph se foi ele quem lhe enviou a carta em nome de Arobuz. Zakin está confuso agora, e ele pede a Raph para explicar as coisas claramente. De repente, Zakin sente uma energia estranha e intimidadora vindo de dentro do castelo do Arquidemônio. O Golem Guardião que estava adormecido dentro do castelo sai pelo portão quebrado, e a aura escura que ele libera é tão intensa que Chastel tem dificuldade para respirar. Enquanto o Golem emerge completamente do portão, Zakin percebe que ele emite a mesma aura de um demônio, mas não é tão aterrorizante. Ele percebe que o Golem foi modelado a partir de demônios, e então nota que ele está absorvendo mana do ambiente para se energizar. Zakin acredita que nesse ritmo, ele vai sugar toda a força vital por perto, e os efeitos já começaram a aparecer em Chastel. Vale diz a Zakin que é o guardião do castelo, e ele percebe que o choque das espadas sagradas deve tê-lo ativado. Ele tenta comandar o Golem para retornar usando seu brasão de arquidemônio, mas não funciona. De repente, a cabeça do Golem começa a girar e ele abre a mandíbula para liberar um poderoso feixe contra eles. Zakin diz para todos desviarem e ele mal tem tempo de agarrar Chastel e sair do caminho do feixe. Ele entra em pânico ao notar que Vale não conseguiu sair em segurança, e ela é atingida pelo feixe do Golem. No entanto, ela não está ferida de jeito nenhum. Enquanto Vale abre os olhos, ela descobre que Raph usou o corpo para protegê-la, chegando a perder um braço no processo. Todos ficam chocados ao ver isso e Zakin está enfurecido com o Golem. Ele usa seu feitiço de barreira avançada e atinge o Golem com ele, jogando-o no chão e destruindo-o com sucesso. Ele então corre até Vale perguntando se ela está bem. Ela está bem, mas Raph sofreu um ferimento muito crítico que é demais até para seus poderes de dragão curarem. Zakin pergunta por que ele fez isso e o Cavaleiro Sagrado responde que apenas cumpriu seu dever. Raph tenta se levantar, mas falha, e Zakin observa que ele parece estar buscando algum tipo de redenção. Ele pede a Raph para se explicar e o velho cavaleiro luta para continuar respirando enquanto olha para Vale, que o lembra do pai dela, Arobuz. Raph se levanta e diz a Vale que não matou o pai dela, porque o grande dragão Arobuz nunca seria derrotado por um humano normal como ele.
Vale não acredita nele e repete que o viu consumindo a carne do pai dela naquele dia. Ela tem certeza de que Raph de alguma forma o enganou, e ele pergunta a ela se Arobuz era tão fraco que poderia ser derrotado pela traição de um mero humano. Vale não conseguir entender nada, então Raph vai direto ao ponto. Ele diz a ela que procurou a ajuda de Arobuz porque queria matar um demônio, um inimigo que ele não conseguiria lidar apenas com tropas humanas. Todos ficam chocados ao ouvir isso, mas Vale ainda pensa que Raph está mentindo porque demônios só são encontrados em... No entanto, Raph insiste que lutou contra o demônio junto com Arobuz e muitos outros cavaleiros sagrados naquele dia, e a maioria deles acabou morta. Ele acredita que mais demônios virão à Terra em breve, anunciando seu fim. Vale olha para Zakin, que revela que uma vez enfrentou a sombra de um demônio e ele tem certeza de que eles ainda existem em alguma dimensão. Ele diz que tem pesquisado textos antigos para descobrir coisas sobre eles, e lembra a Vale que ela o tem ajudado com isso. Vale fica chocada que o pai dela lutou contra um demônio e perdeu, mas Raph diz a ela que Arobuz não perdeu. Ele venceu ao preço de sua vida. Ela chora, perguntando quem ela deveria odiar então, e Raph diz a ela que ela deveria deixar de lado o ódio e sentir orgulho das ações do pai. Ele diz que demônios são poderosos demais, e se eles invadirem a Terra enquanto os Cavaleiros Sagrados e os Feiticeiros ainda lutam entre si, a Terra não terá chance contra eles. Arobuz previu isso, e ele disse a Raph para continuar vivendo para que pudesse tornar a Terra forte o suficiente para se defender. É por isso que ele fez a coisa mais hedionda imaginável e consumiu o sangue de seu amigo. Raph diz que sua missão acabou agora porque ele se encontrou com Chastel, que pode atuar como uma ponte entre a igreja e os feiticeiros. Ele declara que morrer em nome de Arobuz será a maior última missão para ele. Essas palavras convencem Zakin de que Raph era o estranho que se encontrou com Chastel antes e falou sobre a coexistência da igreja e dos feiticeiros, mas Barb não engole essa. Ele diz a Raph que ele não tem o direito de falar sobre coexistência depois de matar centenas de feiticeiros, e ele concorda. Ele diz que a única que pode liderar uma coexistência é Chastel, e ela entra em pânico porque ainda não aceitou o trabalho. De repente, o Golem começa a se mover e tomar forma novamente, e Zakin decide lidar com ele rapidamente. Ele pensa que já que o Golem deve ser feito com magia, ele pode simplesmente desativar a magia como sempre faz. No entanto, Raph o avisa que o Golem é feito com algo mais do que magia. Ele tem alguns traços demoníacos. Ele está confiante de que os traços são do mesmo demônio que ele e Arobuz mataram, e o arquidemônio anterior apenas pegou seu cadáver e o transformou em uma quimera. Isso não abala Zakin nem um pouco, que já se prepara para testar uns feitiços novos contra a quimera demoníaca. De repente, Chastel se aproxima e pede para lutar ao lado dele, mostrando sua coragem. Ela saca sua espada sagrada, purificando a mente de qualquer dúvida, e pede que a arma lhe empreste seu poder. A espada, então, é subitamente coberta por chamas douradas de purificação, e Zakin percebe que as chamas dela estão bem mais conectadas à espada do que as de Raph. O Golem carrega seu ataque e Chastel, do nada, corre em sua direção, ignorando o aviso de Zakin. Ela contra-ataca o raio do Golem com sua espada, dividindo-o em dois e abrindo uma brecha perfeita para Zakin atacar. Ele avança e atinge o Golem com sua barreira avançada, estraçalhando seu braço. Contudo, fumaça escura surge no lugar do braço quebrado e os estilhaços da pedra começam a flutuar, mudando de direção para encarar Zakin. O Golem de repente atira tudo em Zakin, mas Chastel corre para protegê-lo mais uma vez e estraçalha todas as rochas. Até Zakin fica intimidado com a velocidade e o poder dela agora, e ele se alegra por tê-la ao seu lado. Ele então usa uma versão modificada de sua barreira avançada e soca o Golem, antes de estalar os dedos e fazer chamas escuras irromperem de onde ele o marcou antes. O Golem vira pó em segundos, e Zakin fica bem satisfeito com sua vitória. Chastel pergunta o que ele acabou de fazer, e ele explica que usou o feitiço oposto da sua barreira avançada. Seu novo feitiço absorve mana do ambiente continuamente, e em seguida, a queima em um fogo negro. Zakin diz que sua barreira avançada e a técnica da chama negra são a mesma coisa, mas com direções invertidas. Ele as criou para enfrentar cavaleiros sagrados e demônios, mas ainda estão longe da perfeição, por enquanto. Chastel comenta que ele é um feiticeiro bem assustador, e ele retruca que ela também é bastante talentosa. Ela cora ao ouvir isso, e então promete ficar ao lado dele no futuro também, aconteça o que acontecer. Nesse instante, Vale chama a atenção de Zakin para Raph, que está sangrando muito. Zakin tenta curá-lo com magia, mas o ferimento é profundo demais. Raph comenta que Chastel se revelou a cavaleira sagrada mais rápida que ele já viu. Ele diz a ela que talvez não aceite o papel que ele lhe ofereceu, mas suas ações já a tornaram um símbolo da coexistência. Ele explica que essa facção de coexistência foi ideia de Arobas, e ele só quer que ela se torne realidade. Zakin o ajuda a se levantar e pergunta por que ele matou tantos feiticeiros. Raph diz que nunca quis matá-los, mas eles o atacaram primeiro. Ele sempre quis uma conversa amigável, até tentou rir para aliviar a tensão, mas eles atacaram e ele foi forçado a acabar com a vida deles. Isso choca a todos, e Zakin e os outros dizem ao velho cavaleiro sagrado que ele é completamente sem noção.
e não importa o que faça, sempre parece uma ameaça. Ignorando tudo, Raph pede a Chastel para voltar à igreja, prometendo lidar com quem tentou machucá-la. Ela pergunta se ele sabe a identidade deles, e ele responde que no fundo do coração, ela também deveria saber. Ele se levanta pedindo a Veil que o deixe garantir a segurança de Chastel antes que ela possa tirar sua vida. Veil apenas pergunta o que ele achava do pai dela, e Raph responde imediatamente que Aerobas era um grande dragão, e os momentos que passou lutando ao lado dele foram os mais gloriosos de sua vida, sem dúvida. Com isso, ele segue em frente, e Zaquin pergunta a Vale se ela vai deixá-lo ir. Ela diz que não sente que matá-lo seja a coisa certa agora, e ele afaga a cabeça dela, dizendo que ela fez a escolha certa. Ele então diz a ela para voltar para casa, onde Nepi está esperando, e Veil feliz, pega a mão dele. Babi os teletransporta de volta ao castelo de Zaquin, onde Nefi os aguarda no portão, ansiosa. Por outro lado, o padre conversa com os capangas de Chastel, expressando sua preocupação com ela. Ele os manda descansar, pois passaram o dia todo procurando-a. Mas assim que fica sozinho, ele mostra suas verdadeiras cores. Ele expressa sua frustração porque Chastel ainda não morreu. Acredita que todos os feiticeiros são maus, e Chastel também, por ter ficado do lado deles. Ele até pressionou por sua execução, mas os outros padres se opuseram e Raph ainda apareceu. Foi ele quem tentou envenená-la para que sua espada sagrada escolhesse outro mestre. E não era a primeira vez que fazia isso, pois já havia matado muitos cavaleiros sagrados só por não concordarem com sua ideologia. Ele abre uma gaveta secreta em sua escrivaninha e tira um frasco de veneno, quando de repente Raph arromba a porta de seu quarto. O padre mostra preocupação com o braço perdido, mas Raph diz que é apenas um arranhão. Ele cai de joelhos no meio do quarto e o padre vê isso como uma chance de eliminá-lo, pois não entende de que lado ele está. Ele derrama o veneno nas luvas e tenta aplicá-lo na ferida de Raph, chamando-o de remédio. No entanto, Raph simplesmente corta a mão do padre e então lhe diz que sabe tudo sobre sua traição. O padre grita e se contorce de dor, e Raph pisa na cabeça dele para fazê-lo calar a boca de uma vez. Ele diz que o padre não tem o direito de apagar um futuro tão brilhante e então o apunhala com sua espada sagrada. Após matar o padre, Raph lhe diz que ele se juntará a ele na vida após a morte em breve. No dia seguinte, Chastel toma chá com Zaquin e Nefi, onde descobre que o padre era de fato a pessoa que estava atrás de sua vida. Ela já tinha suas suspeitas sobre ele, pois ele sempre afirmava que a igreja estava sempre certa. Ela sabe que ele estava errado e delirante, como qualquer velho gagá por aí, e agora quer mudar a igreja aos poucos. É por isso que ela planeja retornar à igreja com um novo propósito. Zaquin de repente diz a ela que o chá está envenenado, e Chastel surta. Ele explica que estava só brincando, mas essa foi a forma dele de mostrar que ela confia demais nos outros. E isso é um problema sério. Chastel fica toda sem graça e diz que quase derramou o chá que Nefi fez, mas Zaquin a corrige, dizendo que outra pessoa preparou a bebida. Vale estava escondida atrás do sofá o tempo todo, então Chastel vai falar com ela. Ela se ajoelha e tenta acariciá-la, mas Vale não está pronta para isso. Chastel aceita e começa a sair, mas então Vale a chama para voltar. Ela se emociona às lágrimas ao ouvir isso e retorna à porta, prometendo tentar tornar o mundo um lugar melhor para os feiticeiros. De repente, Raph coloca a mão no ombro dela e diz para pedir ajuda se precisar. Ela concorda, mas surta ao ver que Raph ainda está vivo. Ele tem um papo casual com Zaquin sobre como a cura e a bênção de Orobá o fizeram recuperar rápido, enquanto Chastel surta com a conversa tão de boa. Ela pensou que ele já estava morto, mas Zaquin disse que foi ele quem o informou sobre o padre. Coincidentemente, ele também fez o chá, e não veio, pois jurou ser o mordomo de Zaquin de agora em diante e renunciou ao cargo de comandante dos Cavaleiros Sagrados. Chastel surta de novo ao ouvir isso. Ontem, Raph veio ao castelo deles após matar o padre e se ofereceu para morrer pelas mãos de Vale, se ela quisesse. Zaquin deixou a decisão totalmente para a garota dragão. E após pensar, ela disse a Raph que ele deveria servir Zaquin e Nefi, pois isso a ajudaria também. Bem, o velho cavaleiro é excelente em tarefas domésticas, e Zaquin se identifica com ele, pois ambos têm uma imagem bem ruim, mesmo não sendo pessoas más. Enquanto isso, Vale pergunta a Raph se ele sente falta da mão e traz a peça de armadura que usava para fingir ser um... Ela aprende no ombro de Raph, e em seguida a conserta com magia, permitindo que se mova como um braço de verdade. O velho cavaleiro fica emocionado e jura servir Vale pelo resto de sua vida, com toda a sua lealdade. Depois de ouvir tudo isso, Chastel chora ao perceber que é a única que está de mudança. Zaquin diz para ela parar de chorar, pois ela é sempre bem-vinda de volta, e todos ficarão felizes em tê-la por perto. Ela fica encantada ao ouvir isso e parte alegremente. Nesse instante, Babi sai da sombra de Zaquin, bocejando e se espreguiçando, dizendo para ele preparar o café da manhã. Zaquin, porém, manda ele ir com Chastel, pois ela precisa de proteção extra, já que é muito ingênua. Barbie não quer ser babá, mas Zaquin promete pagá-lo por isso, e ele imediatamente começa a seguir Chastel, grudando-se à sombra dela.
Depois que eles partem, Zaquin percebe que Nefi, de repente, ficou chateada. Ele pergunta os motivos e ela, manhosa, se agarra ao braço dele, pedindo para ele tentar entender. Zaquin quebra a cabeça e então segura o rosto de Nefi gentilmente, pedindo desculpas por tê-la deixado para trás na noite anterior. Aparentemente, era isso que ela queria ouvir, e ela o abraça feliz. Enquanto isso, Raph fecha os olhos de Veil, dizendo que ela é muito jovem para ver certas coisas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever para a parte 12, e confira este anime novinho em folha sobre um perdedor que reencarna como um príncipe com habilidades divinas.